Amar é viver. Introdução. O pequeno mundo de Sophie não tinha cor, emoção nem vida. Foi com indiferença que ela chegou a Londres para ser apresentada à sociedade e arranjar um marido. Mas despertou maravilhada quando Sir Tony lhe revelou um mundo onde havia amor, sonho e poesia, um encantamento que a fez vibrar de emoção. No entanto, aquele não era o marido que o pai queria para ela e devia ser afastado a qualquer preço. Capítulo 1. Sir Desmond Orla de Farham, mais conhecido pelos amigos como Tony, aquecia-se diante da lareira em sua sala de estar particular na estalagem Black Swan. Com as mãos nos bolsos, pernas esticadas e cruzadas à altura dos tornozelos, sentava-se em uma rígida e pouco acolhedora cadeira de carvalho. Os pés apoiavam-se sobre uma banqueta. Sir Tony era esguio, flexível, elegante e sofisticado. A qualidade e corte da sua roupa tinha a marca de Beul, que a confeccionara pessoalmente. À meia hora, mantinha-se nessa posição pouco confortável, olhando o fogo dançar e tentando adivinhar qual das achas de lenha cairia primeiro nas brasas embaixo. Bocejou, agradavelmente relaxado. Agora se sentia bem aquecido. Pensou em procurar alguma coisa mais interessante para se distrair. Talvez, entre os hóspedes da estalagem, encontrasse um viajante ou um fazendeiro da localidade com quem pudesse conversar. Gostaria de ouvir o dialeto de Yorkshire mais uma vez, antes de voltar para Londres, na manhã seguinte. Porém, o aconchego da sala e o calor da lareira ainda o prendiam ali. De repente, um alarido de vozes alteradas chamou-lhe a atenção. Ficou ouvindo por alguns minutos uma voz de homem que parecia bastante nervoso. Tirou os pés da banqueta e levantou-se. Andou preguiçosamente em direção à porta que dava para o corredor e abriu-a. Viu um indivíduo de meia idade, rosto afogueado, com grandes bigodes, gritando com o proprietário. Vestia traje de viagem, porém sem a elegância que distingue um cavaleiro da capital. Ao lado dele, uma bela senhora que parecia cansada e abatida. Falava baixo, fazendo sugestões ao marido sem nenhum efeito. Uma jovem, que Tony imaginou ser filha do casal, encontrava-se um pouco afastada e completamente desligada da discussão. Observava o ambiente à sua volta distraída. Ela era uma beleza. Os cabelos longos, castanhos, emolduravam um rostinho suave, ainda com uma expressão juvenil. Os olhos enormes, também castanhos, brilhavam curiosos. A mãe da jovem continuava falando ao marido. Por favor, querido, não há necessidade de fazer tanto estardalhaço. Podemos tentar outra estalagem. Ele não queria saber. Ignorando a mulher, continuava insistindo com o proprietário. Vamos, meu bom homem, o senhor quer que eu acredite que não há nenhuma acomodação particular nessa sua estalagem? Levei o dia inteiro viajando, estou muito cansado. O senhor precisa nos arranjar um quarto. O atormentado estalajadeiro procurou acalmá-lo. Mas é como eu disse, senhor. Posso dar um quarto conjunto para as senhoras e estou disposto a desalojar o meu filho para atendê-lo. Porém, o jantar será servido na sala comum das refeições. Todos os reservados estão ocupados. Agora que conhecia o problema, Tony achou que chegara o momento de interferir. Seu entretenimento para aquela noite estava assegurado. Então interferiu. Perdoe-me, talvez eu possa ajudar? Os outros se voltaram. Não haviam notado o jovem cavalheiro encostado ao batente da porta, com as mãos nos bolsos da calça. Tony endireitou o corpo, aproximando-se para cumprimentá-los com uma leve mesura. Permitam-me que eu me apresente. Sou o Sir Tony Farham. Não pude deixar de ouvir a conversa e ficaria honrado em convidá-los para jantar em meu reservado. O cavalheiro de grandes bigodes pareceu satisfeito, mas a esposa mostrou-se ainda mais aflita e apressou-se a responder. Ah, não, senhor. Nem pensaríamos em pôr-lhe nossa presença. Não queremos tirar-lhe a liberdade. Notando que o marido a olhava com desaprovação, Tony logo declarou. Por favor, não seria nenhuma imposição. Eu estava mesmo achando que meu jantar seria muito solitário. Ficaria encantado em tê-los em minha companhia. Antes que a mulher pudesse fazer qualquer outra objeção, o cavalheiro, cujo rosto começava a adquirir uma coloração normal, voltou-se para dizer. Ora, Clarissa, vamos parar com essa bobagem. Meu caro, ficaremos em débito com o senhor. Espero poder recompensar sua hospitalidade recebendo em meu clube em Londres. Enquanto os fazia entrar na sala aconchegante, Tony curvou-se polidamente para a bela jovem, que lhe sorriu indiferente. Então, voltando-se para o cavalheiro, disse, talvez sejamos sócios do mesmo clube, senhor? Budlas, respondeu o cavalheiro entusiasmado. Então o senhor é Sir John? John Corby, senhor, apressou-se a dizer, e, repentinamente alerta, perguntou. Por acaso ouviu alguém dizer meu nome enquanto estávamos lá fora? Oh, não,
É coisa sabida que todo Sir John do interior pertence a Bodless. Eu apenas tentei adivinhar, sou bem contente por ter acertado. Sir John olhou um pouco zangado, mas não vendo maldade na expressão de Tony, relaxou. Compreendo. Devo presumir então que o senhor não é sócio do mesmo clube? Não, senhor. Eu sou sócio do White. Talvez possamos nos encontrar em Londres. Sim, claro, respondeu Sir John satisfeito. Nós alugamos uma casa na Praça Beckley. Quem sabe o senhor possa nos visitar qualquer dia? Ficaria encantado. De que lugar do país o senhor vem? Do melhor que existe. E qual poderia ser? Tony perguntou polidamente. Ora, exclamou Sir John aborrecido. Leicestershire, naturalmente? Compreendo, deve ser um entusiasta por caçada, Sir John. Estou surpreso de encontrá-lo viajando nessa época do ano. Penso que a temporada de caça ainda não terminou em sua região. Sir John sorriu meio desanimado. Suspirou, balançando a cabeça. Não, naturalmente que não. Ainda temos mais um mês, pelo menos. Estou indo à cidade por causa da nossa filha, Sophie. E se voltou para olhá-la com ressentimento. Minha esposa acha que é tempo de apresentá-la à sociedade, mas... acrescentou filosoficamente. Ela há de se casar a qualquer momento e não precisaremos mais voltar até que a sua irmã Emma atinja a idade certa, o que vai demorar mais 5 anos. Sir John, Lady Corby interrompeu. Não serão mais do que 4 anos. Conforme eu lhe disse, Sophie deveria ter vindo à cidade no ano passado. Ela já está com quase 19 anos, explicou, dirigindo-se a Tony. Este sorriu compreensivo e então virou-se para Sophie. Ela não demonstrava nenhum interesse pela conversa e parecia absorta. Tony, imaginando que fosse tímida, procurou fazê-la participar. Um ano de diferença não tem a mínima importância. A senhorita notará que muitas moças não aparecem em sociedade antes dos 19 anos, o que me parece bastante inteligente. Felicito a Miss Corby pela perspectiva de uma temporada excitante. A moça olhou e não fez nenhum comentário, mas parecia embaraçada. Acreditando que ela não estivesse gostando de ser o alvo das atenções, Tony tratou de mudar de assunto. Bem, Sir John, esperemos que sua estada em Londres seja agradável. Haverá muitas coisas na cidade para entretê-lo. Ergueu um copo num brinde. Sir John, no entanto, não parecia nada entusiasmado. Pelo suspiro que soltou, dificilmente algo reanimaria. Penso que devo estar feliz por não termos viajado mais cedo, comentou. Não teria sido conveniente sair de lá antes de fevereiro. Estou muito preocupado com meu cavalo mais novo, que está sendo treinado para participar de caçadas. É verdade que recomendei que cuidassem muito bem dele. Treinado para caçadas? Como? Veja o senhor, animou-se Sir Corby. Montei-o em minha última caçada antes de viajar. Foi uma cavalgada e tanto. Durou mais de 3 horas. Pensei que ele não aguentaria. Encorajado pela expressão simpática de Tony, ele se entusiasmou elevando a voz. A raposa saiu da toca bem na minha frente. Então, dei o aviso de alerta. Esperou os elogios de Tony antes de continuar. Oh, não há nada de extraordinário nisso, mas é preciso ser experiente para antecipar a ação. De qualquer modo, lá estava eu, liderando a caçada, quando os cachorros seguiram em direção a uma cerca muito alta, compreende? Eu não queria perder a liderança, nem que para isso eu tivesse de obrigar o cavalo a saltar aquele obstáculo. Pensei que havia a possibilidade de o animal refugar, fazendo-me perder a minha primeira investida. Em vez disso, o cavalo continuou, dando impulso suficiente para voar sobre a cerca. Fez uma pausa, emocionado, então prosseguiu. Tive de me firmar na sela quando o cavalo saiu do outro lado, dobrando as pernas, respirando com dificuldade, bufando. Escoiçou ao levantar-se e continuou a marchar, até normalizar o passo. Depois, embora o trote ainda fosse lento, nesse momento, o estalajadeiro entrou trazendo o jantar. Tony aproveitou o intervalo para acomodar as senhoras e verificar se tudo estava em ordem. Tão logo se sentaram, Sir John continuou impaciente. Conforme eu ia dizendo, meu cavalo estava novamente em forma. Continuamos apressando os cachorros quando, de repente, a raposa escondeu-se do outro lado de uma grande vala. Naquele momento, meu cavalo seguia a todo galope e voava para não perder terreno. Tony deu uma olhada na direção das senhoras, percebendo que elas comiam em silêncio. Lady Corby ouvia, submissa, dando a impressão de que já escutara aquela história antes. Sophie olhava o ambiente, observando a decoração, aparentemente perdida em seus próprios pensamentos. Tinha a expressão sonhadora e distante, o que perturbou Tony. Imaginou o que ela estaria pensando e o que poderia fazer para tirá-la daquele estado de sonho. Sir John, porém, não parava de falar e não se preocupava com o desinteresse da família. Fez uma completa descrição da caçada em seus mínimos detalhes. Tony ouvia fascinado, mas, depois de 2 longas horas, achou que a narração era mais longa do que o tempo de duração da caçada.
Pelos cantos dos olhos, percebeu que Sophie disfarçava um bocejo, enquanto a cabeça de Lady Corby pendia de forma suspeita. Felizmente, Sir John chegou ao final. E lá estávamos, meu cavalo e eu, a liderança reconquistada. Os tornozelos de minha montaria estavam tão inchados que eu temi por sua sobrevivência. Tomou um gole de cerveja, esperando a reação de Tony. O senhor alcançou a raposa? Não, o rastro estava perdido. Algum patife deixou seus carneiros atravessar a estrada naquele trecho, confundindo os cachorros. Nunca mais encontraram o rastro, embora farejassem por mais de uma hora. Estavam cansados e seria cruel forçá-los. Nunca se viu animais tão desnorteados. Tony também estava cansado, mas foi atencioso. Que falta de sorte! Sir John fitou as chamas, ainda dominado pela pena que sentira dos cachorros. Tony fez força para não rir e voltou-se para as damas. Lady Corby indagou. E o senhor, Sir Anthony, de onde vem? Tony, corrigiu ele educadamente. Percebendo o embaraço da senhora, achou melhor explicar para não parecer atrevido. Meu nome não é Anthony, é Desmé Orlando. Meu pai insistiu nesse nome, contrariando a vontade da minha mãe. Ela queria dar-me o nome de Tony e era como me chamava sempre. Esse nome pegou e todos me chamam assim. A senhora fez uma cena de compreensão e então ele respondeu a pergunta. Sou de Hampshire. Então o senhor deve caçar na temporada de Hampshire? Interferiu Sir John com interesse renovado. Receio que não. Naturalmente o senhor prefere caçar em outra região? Não, eu não gosto de caçar. O senhor não aprecia caçadas? Indagou Sophie surpresa. Tony virou-se para a jovem, cuja voz ouvia pela primeira vez, notando sua expressão perplexa, os olhos muito abertos, como se ele fosse uma aberração. Notou também como seus cílios eram espessos e curvos. Enquanto isso, Sir John expressava seu espanto com sons esquisitos e até Lady Corby parecia perturbada. Não, sinto muito, justificou-se ele sorrindo. A moça continuou a encará-lo espantada. Tony maravilhou-se que uma tão insignificante declaração pudesse ter causado despertar a bela jovem. Miss Corby, implorou com ar contrito. Não me olhe assim, eu sinto muito se eu desapontei. Ao contrário, estou fascinada com o senhor. Sophie, os pais a repreenderam simultaneamente. Não ligue para ela, Sir Tony. É apenas uma menina que não sabe o que diz. Desculpou-se Lady Corby, com algum constrangimento. Enquanto isso, Sir John advertia Sophie para que ficasse calada. Porém, Tony continuava olhando para ela, que, apesar de curar, não deixou de encará-lo com admiração. Foi então que aconteceu uma coisa extraordinária. 2 covinhas, as mais profundas que ele jamais havia visto, marcaram as faces cor de pêssego da jovem, enquanto seus lábios se entreabriam num sorriso que mostrava os dentes muito brancos e perfeitos. Os olhos da moça brilhavam de admiração. Tony sentiu uma emoção inesperada. Foi tomado de assalto por um sentimento novo e descobriu-se imaginando como seria a sensação de tomá-la nos braços, roçar os lábios naquele rosto encantador e, devagar, aproximar-se daquela boca beijando-a com carinho. Essa intenção transpareceu de algum modo, pois Sophie parou de sorrir e olhou com reserva. Felizmente, porém, já não parecia desinteressada e, passados alguns instantes, ela perguntou: Sir Tony, quando o senhor diz que não caça, certamente quer dizer que não gosta de caçar raposas? Ele balançou a cabeça solenemente, fazendo que não. Nem lebres, lontras, texugos. Sophie olhava sem poder acreditar, mas a cada pergunta Tony respondia negativamente. Ora essa, ela concluiu quase sem fala. Lá vamos nós novamente, Miss Corby. A senhorita me olha como se eu fosse um fenômeno. Asseguro-lhe que encontrará em Londres muitos cavalheiros que jamais caçaram. Assim que falou, ele se arrependeu, pois os olhos de Sophie se iluminaram, antecipando promessas românticas. É verdade? Ela disse com um suspiro. Tony torceu para que não tivesse perdido vantagens competitivas por causa da sua língua solta. Que absurdo, menina! Interferiu Sir John. Estou certo de que todo cavalheiro respeitável aprecia caçadas, ocasionalmente pelo menos. Naturalmente deve haver algum problema sério. Talvez o senhor não tenha sido introduzido ao esporte de forma apropriada, Sir Tony. Deve nos visitar em Leicestershire depois que sentir o cheiro e a presença da raposa ficará entusiasmado. Agradeço muito, Sir John, mas temo que não se trata disso mesmo. Eu já tive várias oportunidades e cheguei à conclusão de que esse esporte não me convém. Talvez o senhor me julgue uma pessoa de mau gosto, já que prefiro as distrações que Londres pode me proporcionar. A expressão de desagrado do Sir John era evidente, mas a cortesia devida ao seu anfitrião fez com que se calasse. Suponho que o senhor deva caçar frequentemente, mesmo lhe saindo caro. É verdade,
É necessário muito dinheiro para dar suporte às caçadas. No ano passado foi pior porque perdi 3 excelentes cavalos a 700 libras cada, mas suponho que tudo será diferente esse ano. Acrescentou desgostoso, lembrando de que estava indo para a capital. Tony sorriu enigmático. Já estava ficando tarde e queria viajar bem cedo pela manhã. Viu que os seus hóspedes estavam cada qual com seus próprios pensamentos. Sir John ainda lamentando perder o restante da temporada de caça. Lady Corby parecia exausta. Sophie, que olhava distraída para o fogo que crepitava na lareira, voltou-se ao perceber que o rapaz se aproximava dela. Sorriu-lhe. Ele tomou-lhe as mãos e inclinou-se dizendo: Miss Corby, ficaria muito honrado se me permitisse visitá-la em Londres. Sim, sim, naturalmente, interrompeu Sir John. Teremos prazer em recebê-lo, mas agora precisamos dormir. É melhor eu ter outra conversa com aquele salajadeiro. Quanto a isso, Sir John, ocorreu-me que eu posso fazer novos arranjos para essa noite e ficaria feliz em ceder-lhe meu quarto. Sir John ficou meio indeciso, mas aceitou sem muita relutância. Perdera todo o entusiasmo por seu anfitrião desde que este admitira não apreciar caçadas, fato que não escapou à perspicácia de Tony, que nesse momento saía para tomar providências. Regressou em seguida apenas para desejar boa noite à família Corby. Enquanto subiam as escadas, Sophie virou-se para ele e sorriu-lhe timidamente por sobre o ombro, recebendo dele uma piscadela matreira. Então, ficou ali parado por alguns instantes e depois, franzindo a testa, voltou para a sala de estar. Empurrou a cadeira para junto da lareira, enfiou as mãos nos bolsos e sentou-se na mesma posição em que estava antes de conhecer os Corby. Olhando o fogo, pensava em Sophie. Era fascinante despertar uma tão adorável bela adormecida, imaginava, deliciado. Seria maravilhoso seduzi-la e olhar bem de perto as encantadoras covinhas naquele rosto adorável. Sophie. Certamente existia algo de misterioso naquele jeitinho sonhador. Com esses agradáveis pensamentos, sorriu, sonolento, e logo adormeceu. Capítulo 2. Na manhã seguinte, Sophie acordou muito mais feliz do que esperava. Então lembrou-se do cavalheiro singular da noite anterior. A princípio nem o notara e se mantivera indiferente, como com os demais homens que conhecera antes. Mas ele lhe parecera diferente, não gostava de caçar e era intrigante. O que será que ele fazia? Agora acreditava que talvez a viagem a Londres não seria aborrecida como imaginara. Estava curiosa para conhecer Londres, mas não concordava com a ideia de ter que ir para lá a fim de arranjar um casamento, como se fosse uma cachorrinha de raça em tempo de cruzar. Não tinha experiência de vida, claro, mas não gostava da ideia de sair correndo atrás de um marido. Agora, a perspectiva mudara. Sir Tony lhe dissera que iria conhecer muitos cavalheiros que não se interessavam por caçadas. O pai havia ridicularizado aquela afirmativa, mas ela raciocinara que, se o pai raramente ia a Londres e até mesmo tinha uma certa aversão pela cidade grande, era possível que os homens de lá fossem diferentes dele. Espreguiçou-se, já completamente acordada. Aquela piscadela de Sir Tony, ela bem que gostara. Ele não era aquele tipo de homem grandalhão, imponente, que o pai dela fora quando jovem, nem era tão bonito quanto o príncipe regente. Mas havia adorado a maneira como ele sorria tão abertamente, sem reservas. Notara, de modo vago no início, depois mais conscientemente, que gostava do jeito como Sir Tony se movimentava. Era alto e esbelto, mas nem um pouco fracote. Estava sempre descontraído, mas perfeitamente alerta. À vontade, porém atento e eficiente. Seus cabelos eram claros e os olhos azuis. Devia ter sido aquele jeito amável dele que a fizera achá-lo tão atraente. Não acreditava que alguém com aquele sorriso poderia fazer algo errado em relação a ela ou dar-lhe uma piscadela com um significado inconveniente. Desceu para o café da manhã esperando vê-lo. No entanto, para o seu desapontamento, soube que Sir Tony Farron havia partido bem cedo naquela manhã. O restante do dia foi muito agradável. Sophie ficou impressionada com a sofisticação de Londres. Era emocionante, principalmente para ela, que fora criada no interior. Em cada canto havia novidades, maravilhas que ela nunca vira. Mesmo seu pai parecia interessado em mostrar-lhe alguns lugares atraentes. Se não fosse pela lembrança ocasional do motivo pelo qual lá estava, na certa ela teria mais entusiasmo e ficaria feliz com a visita à importante cidade. Chegaram à Praça Berkeley. Ela e a mãe gostaram da casa que Sir John havia alugado para a temporada. As salas eram suficientemente espaçosas para oferecer pequenas e elegantes reuniões sociais, tão logo estivessem preparadas para receber convidados.
Passaram o restante do dia desfazendo as malas e arrumando seus pertences. Depois, enviaram um bilhete para a irmã viúva de Sir John, Lady Sarah Berstey, informando-a da chegada. Lady Berstey fora casada com um próspero cavalheiro que lhe havia deixado uma casa em Londres e uma propriedade em Kent, além de uma pequena fortuna para sustentá-la. Ela, assim como o irmão, era fanática pela caça-raposa. Mas, devido a uma queda violenta ocorrida na meia-idade, havia sido proibida de andar a cavalo. Desde aquela época, raramente visitava o irmão em Leicestershire, preferindo as distrações de Londres a ficar sentada observando os outros se divertirem no campo. Sentia-se contente em rever a família e escrevera, animando-os a vir, ao saber das intenções deles de viajar. Na tarde seguinte, ela apareceu, atirando-se sobre eles, como os cães costumam fazer para recepcionar os outros. "Olá, Clarissa!" Lançou-se nos braços da cunhada, apertando-a com força. "Você está muito pálida, menina. Parece até que acaba de acordar." Submeteu Lady Corby a um minucioso exame. "Não está grávida novamente, espero." "Não? Isso é ótimo. Onde está Sophie? Deixe-me vê-la." "Ai, exatamente como eu me lembrava. Parece-me muito bem, garota, em excelente forma." Abraçou fortemente a sobrinha, dando-lhe tapas nas costas e uma enxurrada de conselhos sinceros. "Você se dará muito bem aqui, mas não seja muito impetuosa." Apesar de toda essa demonstração não agradá-la, Sophie não pôde deixar de sorrir. Era impossível não gostar da naturalidade dessa mulher ousada, mesmo que seus gostos não combinassem. Lady Corby, porém, parecia um pouco perturbada. Quando estava longe da cunhada, esquecia-se daquele modo despachado e autoritário dela. Quando se reencontraram, sempre estranhava seu jeito, influenciado pela vida da capital. Mesmo assim, tinha grande afeição por ela, a despeito das suas diferenças. "Sadie, você me parece muito bem. Estou contente por se encontrar em casa quando mandamos nosso bilhete." "Na verdade, eu não estava. Recebi o recado essa manhã e voltei imediatamente para a cidade. Foi uma viagem bastante rápida, considerando o mau tempo." "Ai, querida, eu espero que não tenhamos causado um grande transtorno." "Naturalmente que não, eu dei a entender isso. Sempre gostei de desafios, você sabe. Mas chega dessa conversa. Onde está aquele meu irmão maroto de pernas tortas?" Nesse meio tempo, o som estridente da sua voz fizera Sir John descer e, enquanto falava, ele já estava atrás dela. Conforme costumava fazer, colocou os fortes braços em torno da cintura grossa da irmã e deu-lhe um aperto sufocante. "Quem está me chamando de pernas tortas?" "Sadie, você não mudou nada. Ainda é páreo para muita coisa, eu garanto." Uma coloração rosada espalhou-se pelo semblante de Sarah, que deu-lhe um safanão tão forte no peito que quase o desequilibrou. "Naturalmente que sou seu atrevido sem vergonha. Existem coisas muito melhores na vida do que a caça-raposa, você sabe? Embora eu deva dizer que sinto muita falta disso. Enquanto aquele médico curandeiro não me der alta, eu fico esperando o momento para voltar a ter esse prazer." Lady Corby, temendo que a explosão de amabilidades entre os irmãos pudessem causar algum dano aos móveis alugados, apressou-se a sugerir que todos sentassem para conversar. Surpreendentemente, eles não fizeram nenhuma objeção. Ela suspirou aliviada. Não demorou muito e os dois iniciaram uma enorme discussão a respeito dos prejuízos daquele ano nas estrebarias de Sir John. Sophie não prestava muita atenção, deixando a mente vagar, como sempre acontecia durante essas conversas. Nesses quase 2 dias, seus pensamentos estavam sempre voltados para o anfitrião da estalagem Black Swan. Sua curiosidade aumentava cada vez mais. Imaginava se o veria novamente quando seus devaneios foram interrompidos pelo som de batidas à porta, seguido pela presença do mordomo, anunciando a chegada de um visitante. Era Sir Tony. Ele entrou na sala de estar com aquela naturalidade que Sofia já conhecia. Tirou as luvas com movimentos rápidos e graciosos. Então, repousando uma das mãos na elegante bengala, examinou o ambiente e as pessoas presentes com ar atento. Sofia regalou os olhos e sorriu, tímida, enquanto Lady Corby levantava-se para recebê-lo. "Sir Tony, quanta gentileza em nos visitar! Como nos encontrou?" "Tomei a liberdade de indagar aqui na praça, Lady Corby. Realmente não foi difícil. Espero não ter vindo antes de estarem preparados para receber visitas." Não, por favor, entre." Sir John, levantando-se rapidamente, acenou, dizendo com muito menos entusiasmo que a mulher: "Farham, deixe-me apresentar-lhe minha irmã." "Não há necessidade, John. Eu já conheço Sir Tony, porém não sabia que vocês também se conheciam. O que traz aqui, meu maroto dissimulado?" Lady Corby espantou-se com essa forma íntima de tratamento enquanto ouvia Tony dizer: "Ora, eu tive esperança de encontrá-la aqui, Lady Sarah.
Afortunadamente conheci seu irmão durante a viagem e pareceu me detectar uma semelhança com a senhora. Sarah riu, animada, e Lady Corby agradeceu por sua cunhada não estar perto o suficiente para dar um daqueles socos no peito de Tony. Você é mesmo descarado. Por certo veio aqui na esperança de ver minha sobrinha. Pode parar com esse olhar idiota, você parece um ladrão de galinha, sabe? E me chame de Sadie também. O rapaz não conteve uma gargalhada. Voltou-se para falar com Sophie, que começava a sentir-se excluída das atenções dele. Confesso, estou encantado de encontrar Miss Corby com boa saúde. Boa tarde, linda senhorita. Sophie não estava habituada a esses galanteios, mas conseguiu sorrir sem baixar os olhos. Uma covinha apareceu brevemente em uma das faces. Tony sentiu-se gratificado ao perceber que ela se mostrava interessada por sua visita, a ponto de parecer mais viva do que no primeiro encontro. Notou também que a luz do dia não diminuía nada da sedução tentadora daquele lindo rosto. Lady Corby convidou-o a sentar-se. Diplomaticamente, Tony sentou-se perto das senhoras mais velhas, enquanto Sir John voltou ao assunto dos seus prejuízos com os cavalos. Perdi Dolly esse ano, Sadie. Pensei em contar-lhe, mas não consegui escrever. Sabia que você ficaria aborrecida. O que aconteceu? Sir John balançou a cabeça tristemente. Ai, perdi numa grande perseguição. Foi logo no começo da temporada, antes que ela tivesse em forma. Uma corrida longa demais, imagine. Se eu soubesse que teríamos uma bela cavalgada naquele dia, teria montado um dos cavalos mais jovens. Mas não havia meio de saber, naturalmente. O rastro permanecia muito forte durante todo o tempo, mesmo quando estávamos num bosque denso. Tive receio de que a égua não aguentasse, mas obviamente eu não poderia abandonar a caça. Ela pulou a sua última vala, uma coisa triste. Troquei rapidamente de montaria para terminar a perseguição, é claro. Meu tratador fez tudo o que pôde para salvar Dolly, mas ela não voltou viva para casa. Que coisa mais triste! Lembro-me de ter cavalgado Dolly muitas vezes. Você se lembra, John, daquela corrida que fiz logo que você a comprou? Aquela onde Percival Blackhall quebrou a perna? Claro, deve ter sido no dia 15 de novembro, porque me lembro de estar na liderança no dia seguinte e tive de contar tudo ao Percy. Dolly era um páreo duro. Odiei tê-la perdido, mas se pensarmos bem, foi um milagre ela durar tanto. A coitada já estava velha, mas teve sua parte nas grandes cavalgadas. Sophie divagava novamente. Ficou desapontada porque Tony sentara longe dela e agora sentia-se apreensiva com a conversa, que sempre girava em torno de caçadas. Seria melhor que ele não aparecesse mais se não era capaz de falar sobre outros assuntos. Ela bocejou abertamente, esquecendo-se de levar a mão à boca, e recebeu um olhar reprovador da mãe. Mas, assim que ouviu a voz de Tony, voltou a prestar atenção. Lady Sadie, quer dizer que a senhora também caçava? Naturalmente, menino, foi uma terrível queda que terminou comigo. Sadie era uma excelente caçadora, interrompeu Sir John. Não havia obstáculo para ela. Meu pai sempre dizia que minha irmã era a melhor de todos os Corby. A senhora também cavalga, Lady Corby? Tony disse, voltando-se para sua anfitriã. Infelizmente não, Tony. Também com tantas crianças para cuidar? Evidentemente, mas não imaginava que tivesse tantos filhos. 8, disse o marido com orgulho. E todos os meninos são ótimos cavaleiros. Emma também. São todos bons Corby, com exceção de Sophie, que prefere desperdiçar o tempo escrevendo bobagens, quando deveria estar aprendendo a cavalgar com os outros. Pare com isso, John, advertiu Sarah. Tanto quanto me lembro, Sophie cavalga muito bem. Se ela prefere não arriscar o pescoço como o restante de vocês, isso é com ela. Que história é essa de você estar escrevendo? Perguntou, voltando-se para a sobrinha. Não é nada demais, eu estou tentando escrever um pouco de poesia. Respondeu desconsolada, sem encarar ninguém. Poesia, esbravejou o pai. Tony, percebendo a situação, foi em socorro da moça. Mas isso é admirável, Miss Corby. Eu mesmo tenho experimentado, porém meus amigos zombam dos meus versos. Na verdade, criticam tanto que me julgam um poeta sem talento. Tanto assim que agora só faço sonetos ocasionais para aniversários. Garanto que são bem picantes, disse Sarah com uma gargalhada. Ficaria surpresa se visse alguma coisa séria sair dessa sua cabeça. Sir John não estava gostando do rumo que a conversa tomava. Bem, vocês rapazes da cidade só pensam em bobagens, eu sei muito bem. Mas estou chocada em saber que Sophie perde tempo com poesias. Não parece ser do sangue. Clarissa vem de uma longa linhagem de caçadores. Nossos filhos foram todos muito bem educados e preparados para esse esporte, a não ser Sophie. Suspirou. Parecem todos um bando de idiotas, pensou a moça.
Esperava que os comentários de Sir Tony terminassem com as recriminações do pai, mas parecia que ele percebera a situação e não ia mais mencionar o assunto. Enquanto continuavam falando sobre as bravatas de Sir John, ela, mais uma vez, começou devagar, olhando para além das janelas. Lá fora, a cidade parecia ferver de atividade, mas ali estava ela, presa nas convenções sociais que obrigavam uma moça fina a ficar dentro de casa. No campo, ao menos, estaria livre para passear sozinha, como era o seu hábito. Aqui, mesmo sabendo que existiam coisas diferentes e interessantes para fazer, tinha que esperar que algum parente acompanhasse. Invejava a viuvez da tia, que lhe dava liberdade de andar pela cidade quando e como quisesse. Eu gostaria de aprender a dirigir uma carruagem em Londres. Sophie falou em voz alta, para ninguém em particular, mas todos a olharam surpresos. Oh, querida, que loucura! Disse a mãe perplexa. Eu ensino a você, ofereceu-se Sarah, sinceramente aprovando a ideia. Ficarei mesmo encantada, sabia que você tinha garra, menina. Não se preocupe, Clarice, disse ante os protestos de Lady Corby. Nada acontecerá com a garota, confie em mim. Por falar nisso, Tony aproveitou a oportunidade. Espero que Miss Corby me conceda o privilégio de levá-la hoje para dar uma volta no parque. E ficou deliciado com a repentina alegria dela. Naturalmente, acrescentou, se a senhora não fizer nenhuma objeção, Lady Corby. Sophie parecia estourar de alegria, mas a mãe tinha graves dúvidas. Voltou-se para Sir John buscando ajuda. Eu não sei, Sir Tony. Não iria parecer impróprio, Sir John? Antes que o pai de Sophie pudesse recusar o convite, a tia intercedeu. Bobagem, é uma grande ideia. E não seria nada impróprio, Clarice. Isso é perfeitamente normal em Londres. Você não gostaria que Sophie ficasse sentada aí como uma caipira. Por outro lado, ela não poderá ser violentada em uma carruagem aberta, ao menos não dentro do parque. Preste atenção no modo de segurar as rédeas, Sophie. Tony pode lhe mostrar muitos truques, ele sabe conduzir uma carruagem como ninguém. Lady Corby apressou-se a dar sua permissão, esperando acabar com aquelas expressões chocantes da cunhada. Sophie subiu correndo as escadas para apanhar o chapéu, aproveitando para olhar-se no espelho e escovar os cabelos. Enquanto Tony respondia às últimas palavras de Sarah. A senhora me envaidece, cara Lady. Bobagem, disse ela, levantando as sobrancelhas como advertência. Você poderia entrar para o clube das carruagens a qualquer momento que quisesse. Por que não faz isso? Tony sorriu e balançou a cabeça enquanto Sophie se juntava a eles. Ajudou-a a vestir o agasalho e, delicadamente, evitou que a conversa se prolongasse, embora Sarah procurasse interessá-lo com mais prosa. Apanhando as luvas, prometeu trazer a moça de volta no tempo devido, e os dois saíram. Logo que a porta se fechou atrás deles, Sir John mostrou sua indignação. Mas que rapaz já anota poesias! O que ele quer provar com isso? Oh, não se iluda, John. Esse moço é capaz de fazer qualquer coisa que queira. Ele apenas se faz de bobo algumas vezes, embora eu não compreenda a razão disso. Conduz uma carruagem com maestria e me contaram que é um pugilista competente. Tony apenas não faz alarde das suas qualidades, eu acredito. Mas ele mesmo disse que não caça. Talvez não suporte essas coisas. Eu não quero vê-lo perto de Sophie. Quem sabe ele nem pode oferecer uma situação à minha filha? Não é nada disso. Ele tem uma renda de 10.000 libras anuais, ou mais ainda, eu acho. Talvez ele possa sustentar-se com isso, embora eu ache a quantia irrisória, disse Sir John teimoso. O pai dele era um cavalheiro elegante, esportista, adepto das corridas de cavalo, se não me engano. E daí? Para isso ele nem precisaria de um arado ou algo parecido. Você sabe, Sadie, poderia alugar um velho cavalo. Eu não vejo razão para defender tanto esse rapaz. Ele parece um idiota. Viu aquela bengala? Lady Sarah sabia que suas objeções em defesa de Tony eram fracas, diante do fanatismo do irmão, mas não perdeu a oportunidade e teimou. Talvez não haja forma de fazê-lo entender, John, mas você está totalmente errado quanto a Tony. Quaisquer que sejam suas falhas, eu não posso deixar de gostar do rapaz. Capítulo 3. Tony conduzia seus belos cavalos em direção ao Hyde Park, manejando com maestria as rédeas e o chicote, fazendo-os acelerar o passo e observava a companheira pelo canto dos olhos. Enquanto admirava os imponentes casarões londrinos, Sophie pensava que em Londres podia ser comum uma moça passear sozinha com um cavaleiro, mas para ela isso era excepcional. Nunca antes ficara a sós com um homem estranho, se é que se podiam considerar sozinhos, sentados naquela carruagem aberta. Um tanto divertido com a atenção da moça, Sir Ferran comprimia os lábios para ficar sério
enquanto a observava em silêncio, admirando os longos e espessos cílios. Miss Corby, vê como se deve segurar as rédeas, conforme sua tia sugeriu? Indagou de repente. Ficaria contente em prestar-lhe alguns esclarecimentos enquanto passeamos. Sophie corou, mas aproveitou para manter a conversa. Sim, eu gostaria de saber como o senhor consegue manter os 4 cavalos controlados. Não há segredo algum, é só manter as rédeas dos cavalos da frente separadas das dos que estão atrás. Assim, pode-se conduzi-los separadamente, só isso. Ensinou-a a separar as rédeas e segurá-las do modo certo. Evidentemente, isso obrigou Sophie a aproximar-se para ver de perto como ele fazia. Enquanto Tony manobrava entre uma carroça de leite e um quiosque de jornais, Sophie lembrou-se do que a tia Sadie dissera, e uma dúvida a assaltou. Sir Tony, o senhor não gostaria de pertencer ao clube das carruagens? Seu irmão aspirava tanto essa honra que ela não podia compreender a atitude vazia ou de ferro. Ao responder, ele mostrou-se reticente, porém ela pôde perceber um vislumbre de divertimento nos olhos dele. Eu vejo que descobriu meu segredo, Miss Corby. Se prometer não contar a ninguém dos sócios do clube, ficarei feliz em lhe explicar. A senhorita poderá julgar-me um pouco petulante, mas a verdade é que eu não gostaria de ser obrigada a desfilar por aí uma vez por mês, vestindo aquelas roupas extravagantes. Acho essa exigência muito embaraçosa. Como resposta, a jovem apenas sorriu, sem lhe dizer o quanto estava encantada com ele. Cruzou as mãos no regaço e olhou em volta com um suspiro de satisfação. Tony franziu o rosto, apreciando a atitude dela. Para onde o senhor está me levando? Indagou ela para quebrar o silêncio. Ao Rottenhall. A moça ficou assustada. Pensei que fôssemos ao parque. Tony, que levou um minuto para compreender o que ela estava pensando, disse divertido. Eu estou levando ao parque, como prometi. Suponho que o nome do lugar possa parecer estranho para quem não está acostumado, mas asseguro-lhe que Rottenhall é muito bem frequentado e fica no Hyde Park. Muita gente da sociedade costuma estar lá a essa hora do dia, passeando a cavalo, em carruagens ou mesmo a pé. Pensei que lhe seria agradável encontrar pessoas elegantes em seu primeiro dia em Londres. Eventualmente, até o príncipe regente pode estar lá. Eventualmente, até o príncipe regente poderá estar lá cavalgando em seus puros sangues. Oh, eu pensei... Começou Sophie, mas não terminou. Que talvez a sua tia Sadie pudesse estar enganada? Caso ela esteja, agora já é tarde demais. Antes que Sophie pudesse digerir o comentário e começasse a corar, chegaram ao parque e Tony mudou de assunto. Chamou-lhe a atenção para as pessoas que pudessem ser de interesse para ela, enquanto reduzia o passo dos cavalos. Ela notou a facilidade com que ele os controlava enquanto conversavam, dando a impressão de que nem os estava conduzindo. Sophie observava tudo, fazendo perguntas. Quem são aqueles jovens lá adiante bocejando? É possível que já estejam enfadados com a vida da cidade grande? Tony olhou na direção que ela indicara e explicou. Aqueles são rapazes boêmios que gostam de algazarra, passam as noites procurando aventuras e não dormem antes do amanhecer. A essa hora devem estar justamente acordando, ou assim parece. O que eles têm para fazer durante toda a noite? Sophie estava confusa. Há muitas coisas bizarras para se fazer à rua à noite. O que foi mesmo que o poeta Scott disse? Aqui estamos 3 alegres rapazes, 3 divertidos rapazes somos. De manhã e à noite somos felizes, mas de madrugada também ser felizes queremos. Sophie riu enquanto seguiam adiante. Há muito mais para se dizer, continuou Tony. Acredito que muitos desses jovens passam a noite embebedando-se até perderem a consciência. Depois da ópera ou do teatro, há coisas curiosas para se ver na parte menos chique da cidade. Há cafés, bares e outros lugares onde se pode encontrar todos os tipos de pessoas. Um mendigo que se vê pela manhã nas escadas de uma igreja pode estar dançando uma giga bem agitada à noite. O Gilles, por exemplo, é um lugar onde se há de tudo. Fez uma pausa, percebendo o interesse dela e prosseguiu. Suspeito que aqueles rapazes simplesmente gostam de beber. Alguns até perdem dinheiro nos caça-níqueis espalhados em diversos pontos da cidade. Depois saem pelas ruas fazendo algazarra e cambaleando. Vê aquele rapaz logo ali? Imagino que seja um deles. Indicou um grupo de pessoas na calçada com um movimento de cabeça. Onde? Aquele homem de olhar atento parado na esquina? Ele também é um boêmio? Mas não está nada sonolento e sua aparência não indica nada do que o senhor me contou. Ele sorriu e explicou com paciência. Não é um boêmio, é um batedor de carteiras. A razão de parecer tão ativo é porque tenta enganar algum incauto. É o jeito de fazer passar gato por lebre. Que quer dizer com isso?
Sophie estava desconfiada e não tinha certeza se Tony brincava ou falava sério. É apenas uma forma de expressão, quer dizer que está tentando passar por um cavalheiro. Observe que o casaco está abotoado até o pescoço. Assim, ninguém poderá notar que não usa camisa nem colete por baixo. Sophie não sabia se ficava impressionada ou desconfiada. Olhando novamente para o homem na calçada, perguntou: Mas como o senhor sabe disso? Ele me parece bem vestido e em ordem. Enfim, me parece normal. O sorriso tranquilo e depois a expressão séria de Tony a fizeram acreditar quando ele respondeu: Isso é o que ele quer que a senhorita pense. Não seria bom em sua profissão se seus truques fossem evidentes. Ao menos ele está certo que conseguirá enganar os ingênuos. Sophie achou que estava incluída nessa categoria, mas as palavras seguintes a convenceram de que ele não pretendia ofendê-la. Eu sei disso muito bem porque eu já fui roubado algumas vezes e agora eu tomo muito cuidado com tipos como aquele. Enquanto ele falava, ela ia ficando curiosa. Olhando-o com timidez, perguntou: O senhor é um boêmio? Teve a impressão de que ele ia rir, mas ele respondeu sério: Não, Miss Corby, não sou. Haviam tantas coisas que Sophie queria perguntar, mas tinha receio de parecer ignorante. Olhou novamente para o parque, querendo dar a impressão de que conhecia as coisas do mundo. Viu então uma senhora de meia idade, acompanhada de 3 moças muito elegantes que acenavam para chamar a atenção de Tony. Desculpe, mas parece que aquela senhora na carruagem ali adiante o conhece. Está acenando para o senhor. Tony inclinou-se um pouco para ver quem era e imediatamente endireitou-se. Ela deve estar enganada, eu não me lembro de tê-la visto antes, disse, fazendo uma cara suspeita. Tem certeza? A moça insistiu, olhando novamente em direção às senhoras e sorrindo insegura. Ela não para de acenar, está em companhia de 3 moças, que suponho devem ser suas filhas. Talvez, se nos aproximássemos, o senhor as reconheceria. Ele pigarreou e virou a carruagem em outra direção. Não acha inteligente, Miss Corby. Com certeza seu pai não aprovaria. Mas por quê? O rapaz freou um pouco os cavalos e virou-se para ela sem esconder o embaraço. Digamos que, mesmo não as conhecendo, eu sei que essas senhoras não são pessoas decentes para lhe serem apresentadas, embora acredito que terá a oportunidade de conhecer alguma pessoa não muito melhor. As moças não são filhas daquela senhora. Elas são, como direi, uma espécie de empregada delas. Mas elas se vestem tão bem quanto a senhora. Sophie teimou protestando. A insistência dela o encantava e, finalmente, ele deixou escapar uma gostosa gargalhada. Miss Corby nunca lhe disseram que é melhor ser discreta, vezes contentando-se com as explicações dadas? Não seria apropriado entrar em detalhes sobre aquelas senhoras, mas se insistir eu farei. Contudo, previno-a honestamente, nunca comente esse assunto com seus pais. Sophie ficou quieta, pensando no caso. Certamente sua mãe a aconselharia a desistir, mas uma rápida olhada para o rosto de Tony decidiu-a. Havia qualquer coisa intrigante no modo como ele a olhava, como se desejasse que ela lhe fizesse mais perguntas. Lembrou-se da noite em que o conhecera e na piscadela dele. Verificou tudo, estudando a forma de fazer a pergunta seguinte. Se não me engano, Sr. Tony, o senhor tomou a si a incumbência de instruir-me sobre os costumes da cidade. Se existe alguma coisa que eu deva saber para evitar contato com pessoas inconvenientes, eu ficaria grata por me informar. E olhou como uma professora à espera da explicação do aluno. Ele se ocupava em controlar os cavalos que, devido à sua distração, iam em direção a um outro veículo. Enquanto isso, tratou de disfarçar o quanto se divertia com a situação. Conseguiu responder no mesmo tom sério que ela falara. Muito bem. A pessoa que nos acenou na carruagem é usualmente chamada de procuradora. As moças que a acompanham são sua mercadoria, e na alta sociedade nos referimos a elas como libertinas. A dona delas, por assim dizer, veste-as elegantemente para atrair os clientes e, como recompensa, fica com a maior parte do dinheiro que elas ganham. Agora, se não fui suficientemente clara dessa vez, sinto-me incapaz de explicar-lhe de forma mais adequada, Miss Corby. Eu a aconselharia a procurar sua tia Sadie e pedir-lhe mais esclarecimentos sobre os termos libertina. Evidentemente, não conte a ela sobre quem a alertou. E sorriu, meneando a cabeça. Em algum momento, durante a explicação dele, Sophie já havia compreendido tudo e esperava que ele não tivesse percebido. Teria sido chocante. Porém, não queria deixá-lo embaraçado pela simplicidade do seu relato. Engolindo em seco, disse simplesmente: Obrigada, não será necessário. Pensou ter vislumbrado alguma ansiedade na expressão de Tony, quando ele voltou a se ocupar com os cavalos. Ficou inquieta por alguns momentos, mas logo uma ideia veio-lhe à cabeça. Não podia ficar calada e comentou:
Mesmo assim, parece-me extraordinariamente singular o fato de elas demonstrarem conhecê-lo. Seu companheiro engasgou-se tão violentamente que os cavalos se excitaram. Tony levou algum tempo para acalmá-los e, quando conseguiu, voltou-se para Sophie, sem referir-se aos comentários dela. Perdão, Miss Corby, eu tive um ligeiro engasgo. Voltou a falar nas pessoas que passavam. Sophie permitiu que ele mudasse de assunto, mas ficou pensativa. Como já tinham passado algum tempo fora de casa, Tony sugeriu que voltassem. Sophie concordou, contrariada. Os conhecimentos daquele dia eram suficientes para dar-lhe o que pensar, porém sua curiosidade pedia ainda uma resposta. Sir Tony, ela começou em um tom perplexo enquanto ele conduzia os cavalos de volta à cidade. Se o senhor não é um boêmio e não aprecia caças, o que o senhor faz? Dessa vez ele ficou sem jeito, não encontrava as palavras certas. Disse inseguro. Bem, outras coisas. E o que são essas coisas? Ora, qualquer coisa que puder imaginar. Não vejo razão para limitar-me a uma ou outra atividade. São inúmeras as coisas que me interessam. Já lhe disse que escrevo poesia. Calou-se por instantes, pensativo, depois continuou. Eu tenho amigos que se reúnem para conversar, trocar ideias. Eu gostaria que fosse uma reunião dessas, e, mesmo não gostando de caçar, gosto imensamente de admirar um bom cavalo e vou ocasionalmente ao Jockey de Tartassal. Gosto de ópera, vou ao teatro e até frequento os bares de vez em quando. O boxe também me atrai e assim por diante. Penso que seria mais certo considerar-me um observador e não praticante. Como é o caso do seu pai. Prefiro ouvir o que ele conta a dedicar-me minha vida à caça. Agrada-me ouvir suas histórias. Sophie não sabia como interpretar essa última frase. Parecia-lhe que Sir Tony, mais do que ninguém, pertencia à vida sofisticada e era parte integrante da agitação da cidade. Começou a preocupar-se, assim que lembrou as opiniões do pai a respeito da elite e da artificialidade do convívio social. Por acaso, o senhor diverte a si e seus amigos falando de meu pai, minha tia e outras pessoas iguais a ele? Tony ficou sério. Puxou as rédeas devagar, conduzindo os cavalos para a beira do caminho e para a carruagem. Voltou-se e disse com amabilidade: a senhorita não deve jamais pensar que eu seja capaz de me divertir à custa de pessoas como seu pai. Não seria nada delicado da minha parte ridicularizar pessoas por pensar e agirem de forma diferente do meu. De fato, eu até o admiro. É preciso coragem para arriscar o pescoço todos os dias, certamente mais do que eu tenho. Ela sentiu vergonha por ter dito o que dissera. Já sabia que ele não era maldoso. Corou, embaraçada, e baixou os olhos enquanto o rapaz prosseguia. Agora, aqui entre nós, Miss Corby, para ser honesta, eu devo dizer-lhe que acho o Sir John e sua tia Sadie terrivelmente engraçados. Sophie encarou e não viu maldade alguma, apenas um divertimento maroto na expressão de Tony. Abriu-se num sorriso, formando as duas covinhas. Então, vislumbrou o pai e a tia sobre um novo prisma, como se os visse pela primeira vez. Começou a rir. Também pensou assim, aquele fanatismo pela caça é realmente divertido. Agora que sei que nem todos são iguais a eles, posso perceber como devem parecer engraçados para o senhor. Eu compreendo, meu pai era igual, mas minha mãe é completamente diferente. Eu quero que conheça minha mãe, a senhora gostará dela, exclamou enquanto dirigia os cavalos em direção à Praça Berkeley. Sophie agradeceu-lhe o convite, sentindo toda a extensão da gentileza de Tony. Imaginava se ele realmente a levaria para conhecer a mãe e por que queria que a conhecesse. E, já que estamos satisfazendo nossa curiosidade, será que a senhorita poderia me responder a uma pergunta? Certamente. Por que fica tão encabulada quando se menciona a possibilidade de se casar? Não gosta da ideia? Sophie suspirou profundamente. Ah, isso. Eu acho que talvez seja interessante frequentar reuniões e conhecer pessoas assim como o senhor. Mas meu pai foi bastante claro quando disse que essa era a minha única oportunidade para arrumar casamento. Tanto assim que deverei estar casada até o final da temporada, ou ele me fará casar com alguém da sua escolha. Não quer de forma alguma passar outra temporada longe das caçadas. E a senhorita não deseja se casar, é isso? Eu não queria, ao menos até conhecer. Ela parou, percebendo o que ia dizer. Poderia parecer estranho, apesar de querer apenas explicar que, ao encontrar Sir Tony, ficara sabendo que existem homens diferentes daqueles que conhecera até então. Achou que o rapaz a olhava de modo esquisito, mas continuou. Eu não quero me casar apenas para me livrar do domínio de papai. Eu não quero viver com alguém que não tenha nada em comum comigo, que... eu não sei explicar. Ele sorriu compreensivo. Sophie achou difícil não sorrir também. Não, a senhorita não deve fazer isso de modo algum.
Notando que a moça ficara séria e triste, assegurou-lhe: Por favor, não se preocupe. A senhorita encontrará muitos cavalheiros interessantes aqui. Espero que um deles seja digno dos seus sonhos. Mas o que acontecerá se isso não ocorrer? Estavam justamente chegando à praça quando Tony respondeu misterioso. Então alguém ficará terrivelmente desapontado. Capítulo 4. Os dias seguintes foram bastante movimentados. Sophie e a mãe saíram para visitar amigos e fazer compras. Procuravam não ultrapassar o orçamento autorizado por Sir John. Este ia ao clube de caça, ao Tattersall, onde assistia a corrida de jockeys ou leilões de cavalos, com outros caçadores que também estavam na cidade por causa da família e, principalmente, para comprar cavalos de boa linhagem a bons preços. Uma tarde, ao voltar do jockey, encontrou mulher e a filha ocupadas com pacotes de compras e imediatamente quis saber quanto gastaram. Luvas francesas, fitas, rendas, brocados. Clarissa, o que é isso? Pensei que Sophie tinha um enxoval completo e agora começamos a gastar tudo de novo? Estava vermelho como um pimentão. Lady Corby não esperava por essa reação e, aborrecida, respondeu: Ora, todas as roupas de Sophie foram feitas em casa, mas faltavam os complementos para torná-las atraentes. Por isso eu comprei os enfeites que estão na moda aqui em Londres, inclusive algumas coisas para mim. Se devo acompanhá-la em seus compromissos, eu não quero que sinta vergonha da mãe. Mas essas luvas francesas, esse montão de brocado. Ouça, querido, eu comprei só o necessário com a sua autorização prévia. Não sei não, Clarissa. Parece-me tudo tão inútil. Dentro de um mês, talvez Sophie esteja casada e esses gastos poderiam ter sido evitados. Além do mais, essas compras foram feitas em hora errada. O que é isso, Sir John? A esposa perguntou, cheia de ansiedade. O que está errado? Por que é um mau momento em particular? O marido olhou-a com ar de reprovação. Obviamente, sentia-se traído. Sacudindo a cabeça, declarou frustrado. É porque eu acabei de comprar um cavalo a um bom preço, devo dizer. O animal tem excelente linhagem e foi premiado várias vezes. Eu tive de fazê-lo para não perder a chance. Ao mesmo tempo, ajudei um amigo, Lord Campbell, que está em dificuldades financeiras, e custou só 700 libras. Lady Corby virou-se para Sophie com uma expressão estranha que a filha jamais vira. De repente, parecia que tudo estava claro. Dirigindo-se ao marido, desabafou com uma firmeza incomum ao seu modo de agir. Isso é espantoso, Sir John. É possível que esteja reclamando de alguns trocados quando acabou de comprar um cavalo por 700 libras? Mas ele vale 850. Que seja! Combinamos que não gastaríamos mais dinheiro com a sua coleção de cavalos, desde que não terá a oportunidade de usá-los esse ano, até que comece a nova temporada. Não quero discutir isso, Clarissa. O que estou querendo dizer é que essas frivolidades têm que ter um limite. Eu não quero dívidas nessa família. Ou podemos ou não compramos. Eu não tenho a intenção de ficar na mesma situação que Campbell agora, entendeu? Lady Corby estava profundamente irritada. Naturalmente que não, mas eu estou certa de que as lindas joias da Lady Campbell não têm nada a ver com isso. Não é essa a questão, Clarissa. Acontece que essas compras oneram o orçamento e eu não quero baixar nosso nível devido a extravagâncias. Isso é muito comum hoje em dia, e eu não gostaria de culpá-la se isso acontecer conosco. De repente, Sir John arregalou os olhos. Acabara de ocorrer-lhe uma ideia e ele apressou-se a dizer: Talvez seja possível devolver algumas dessas coisas? Não, Sir John, eu não faria isso. Talvez seja melhor você devolver o seu cavalo. Madame, eu estou chocado com essa sugestão. O homem estava ofegante e tinha uma expressão tão ultrajada que chegava a ser cômico. Esse cavalo pode melhorar muito a minha coleção. E, como a senhora acha que eu poderia caçar com menos de 12 cavalos agora que perdi Dolly? Acha que eu gastaria tanto dinheiro se não tivesse certo de que com esse animal poderei melhorar as minhas caçadas? Pegou o chapéu e saiu, batendo a porta com força. Sophie presenciou a cena com uma mistura de emoções. Surpresa pela firmeza da sua mãe e frustração pela falta de lógica do seu pai. Pensando em Sir Tony e no absurdo daquela história toda, deu uma risadinha. Lady Corby olhou-a severa e Sophie parou de rir com dificuldade. Desculpe, mamãe, mas papai me parece tão ridículo. Sophie, eu estou chocada com essa maneira de referir-se a seu pai. Mas não terminou, pois a hilaridade da filha a afetou e relaxando concordou. Penso que quando se trata de caçadas ele fica transtornado. Porém, nunca deixou de pagar as contas e nunca tivemos cobradores batendo na nossa porta, mas dessa vez ele exagerou. Eu não permitirei que as suas extravagâncias nos impeçam de vesti-la decentemente, minha filha, para que se apresente em grande estilo. Sinto muito, mamãe.
Eu não gostaria que a nossa estada em Londres fosse motivo para criar discórdia entre vocês dois. Nem pense nisso, filhinha. Daqui a alguns minutos seu pai já terá esquecido de tudo e estará se divertindo com os amigos no clube. Lady Corby abraçou a filha carinhosamente. Vamos esperar que o cavalo adquirido não seja um engodo ou ele também irá nos culpar por isso. Sophie riu outra vez, lembrando da cena ridícula. A mãe não disse mais nada, apenas ergueu as sobrancelhas. Felizmente, quando Sir John voltou, parecia ter esquecido tudo. Cumprimentou a mulher e a filha, sentando-se com ar de satisfação. Ai, Clarissa, minha querida, convidei um cavalheiro para jantar. Sophie, você precisa usar seu melhor vestido. Esse rapaz merece toda a nossa atenção. Lady Corby deixou a costura de lado, dizendo: Alguém que já conheçamos? Não, acabei de conhecê-lo no clube, meu amor, e gostei dele. É justamente a pessoa indicada para Sophie, e tem todas as qualidades que se espera de um cavalheiro. Nossa filha não pode querer nada melhor. A moça sentiu-se perdida. Duvidava muito de que o gosto do pai em relação aos homens fosse compatível com o seu. Deu uma olhada para a mãe. Esta, entendendo a mensagem, disse: Bem, não vamos nos precipitar, Sir John. Será um prazer receber o cavalheiro, porém, como o senhor acaba de conhecê-lo, talvez devêssemos saber mais a seu respeito antes de fazer qualquer julgamento. Ah, sim, naturalmente, mas espere até que Sophie o veja, então agradecerá ao seu velho pai. Sophie forçou um sorriso, preocupada com o que viria. Uma hora mais tarde, a jovem via-se frente a frente com o rapaz e concordou que era um tipo atlético e muito mais simpático do que poderia ter imaginado. Era bonito, bem vestido, delicado e de boas maneiras. Seu pai o estava apresentando a ela. Senhor Rolo, minha filha Sophie, ela vai ser apresentada à sociedade. Então, devo julgar-me afortunado por estar em Londres nessa temporada. Realmente, a cidade inteira vai se sentir feliz com a sua presença. Sophie corou. Não sabia como responder a esses galanteios e não estava certa de gostar disso. Seus pais, contudo, pareciam agradavelmente impressionados. Ela deu um lindo sorriso, mas não disse nada. Quando já estavam à mesa, Sir John mostrava-se entusiasmado com o convidado. O senhor deve ser um excelente esportista para ser membro do Clube das Carruagens. Eu não seria sincero se negasse isso, porém... E passou a falar com floreio sobre suas habilidades. Sophie teria apreciado uma resposta modesta, mas não se interessava pelo assunto. Aventurou-se. O senhor tem outros interesses, Sir Rolo? Sim, Miss Corby, tenho muitos. Asseguro-lhe que me interesso por diversos assuntos. Por exemplo, eu sou um grande colecionador de objetos de arte. Meus apartamentos possuem belas pinturas, esculturas e me julgo um conhecedor nesses campos. Talvez a senhorita queira me acompanhar numa visita à Academia Real de Artes. Ficaria encantada em demonstrar-lhe meus conhecimentos. Olhou para todos, aguardando uma resposta. Isso parece encantador. Lady Corby sorriu e deu uma espiada na direção de Sophie, que não se manifestou. Marcaram uma data. Ela até gostou, pois ainda não tinha visto muita coisa em Londres. Esta era uma oportunidade bem-vinda. O rapaz não parava de falar, querendo impressioná-la com seus conhecimentos. Sir John tratou logo de mudar o rumo da conversa e os dois passaram a falar animadamente sobre caçadas, esquecendo completamente Lady Corby e Sophie. Num dado momento, Sir John esmurrou a mesa para dar ênfase a um determinado relato. O ruído apanhou a jovem distraída, pois seus pensamentos estavam longe. Deu um pulo, mas ninguém notou. O hóspede tinha uma expressão de admiração e dava atenção total a seu pai. Oh, não! Implorou ela silenciosamente. Não! Seu pai falava todo animado, sem respirar. No momento, gabava-se de ter cedido suas propriedades para um amigo que não tinha onde treinar os cachorros. O senhor é muito compreensivo, Sir John. Eu mesmo tenho esse problema. É preciso de terras e meios suficientes para sustentar cavalos e cachorros. Devo dizer que sinto certa inveja do lugar em que mora. O senhor não tem esses meios, senhor Rolo? Infelizmente ainda não, mas sem dúvida alguma logo vou tê-los. Minha tia é uma senhora muito rica, sou o único herdeiro. Ela deverá deixar uma grande fortuna ainda esse ano, pois não creio que viverá muito. Isso é esplêndido, meu rapaz. Brindemos a perspectiva de tê-lo em Leicestershire antes que o ano termine. É muito amável da sua parte, Sir John. Contudo, eu tenho feito alguns negócios baseados em minha herança, pois todos confiam em mim e sabem que logo terei o dinheiro em minhas mãos. Aconselho a não fazer mais isso, Sr. Rolo. Eu não faria nada baseado na possível morte da velha senhora em hipótese alguma. A vida não é tão curta que você não possa esperar por outra temporada. Se sua tia viesse a tomar conhecimento dessas transações, possivelmente poderia até deserdá-lo.
as mulheres podem ficar estranhamente melindradas, completou com um ar filosófico. Eu não havia pensado nisso e agradeço-lhe o conselho. O senhor está certo. 1 ano não fará diferença. Afinal, não tenho tantas dívidas que me impeçam de caçar com alguma frequência. Sophie chegou à conclusão de que sua voz interior estava absolutamente certa. Aquele rapaz era o perfeito genro para o seu pai, mas nada tinha a ver com o marido que ela sonhava. À mesa, os homens só falavam em fazões, cachorros e cavalos. Em seu entusiasmo, tinham esquecido por completo a presença das mulheres. Quando Lady Corby levantou-se, Rolo nem se desculpou por ignorá-las por tanto tempo. Limitou-se a levantar-se e curvou-se. Espero que se junte a nós na sala, Sr. Rolo. Talvez possamos nos distrair com um joguinho. Infelizmente não trouxemos nosso piano, senão Sophie poderia tocar para o senhor. Com imenso prazer, milady, embora seja uma pena que Miss Corby não possa tocar. Talvez em Leicestershire eu poderia ter essa honra. Sorriu condescendente. Sophie curvou a cabeça desanimada. Duvidava que, uma vez em Leicestershire, Rolo demonstrasse interesse pela música. Caminhou devagar em direção à sala, acompanhando sua mãe. Lady Corby sentou-se junto à lareira e apanhou o bordado. A princípio não disse nada, mas logo largou o trabalho e sorriu para a filha. Devo admitir que eu fiquei agradavelmente impressionada com nosso hóspede. Ele parece culto e inteligente. Sim, respondeu Sophie meio incerta. Ele lembra seu pai quando era jovem. Era tão forte e bonito. A jovem ficou alarmada com a comparação. Se ele era igual a Sir Corby também na paixão pela caça, não gostava do que o futuro lhe traria. Pensou um pouco, depois perguntou. Mamãe, nunca desejou que papai se interessasse menos pelos esportes e dedicasse mais tempo à senhora? Sophie, devo aconselhá-la a não ter pensamentos tão românticos sobre o casamento. Os homens nada mais são do que pessoas humanas. Quando tiver seus filhos, você vai estar tão ocupada que nem vai reparar no que seu marido faz. Suspirou. Como a filha nada disse, prosseguiu. Seu pai e eu apenas desejamos que se case com alguém que possa dar-lhe o mesmo padrão de vida e tenha meios de dar conforto a você e a seus filhos. E isso deverá sempre vir em primeiro lugar, tanto para o seu futuro marido quanto para você. A moça ficou triste. Será que os filhos seriam a única razão para o casamento? Sua mãe admitira isso, mas Sophie não se conformava. Adoraria os filhos que tivesse, claro, mas queria algo mais do marido. Companhia, carinho, não sabia bem. E se eu me casar com um homem de hábitos diferentes daqueles de papai? Nunca pensei nisso. Acho que eu não conheço nenhum homem que não goste de caçar e ter uma boa estrebaria. Afinal, seu pai, meu pai e meu avô são caçadores inatos. Portanto, estou habituada. Mas acredito que seu pai acharia muito difícil ter um genro que se mostrasse pouco interessado por essas coisas, embora não tanto se o pretendente for dono de uma imensa fortuna. Ficaram novamente caladas, cada uma pensando e sonhando à sua maneira. De vez em quando ouviam as gargalhadas dos homens na sala de jantar, mas eles não apareceram na sala de estar. Finalmente, quando o relógio bateu 11 horas, as duas mulheres se levantaram e Lady Corby disse: Vamos, minha querida, receio que os cavaleiros não se juntarão a nós essa noite. Capítulo 5. Os Corby iam a Londres muito raramente, por isso tinham poucos amigos íntimos na cidade. Sophie e a mãe haviam visitado algumas amigas de adolescência e juventude da Lady, com quem mantivera correspondência intermitente. Chegaram à conclusão de que 20 anos era tempo suficiente para esfriar as amizades e, assim, Lady Corby não podia contar com ninguém que pudesse ajudá-la a fazer Sophie entrar para a sociedade local e, muito menos, para o Clube Almack, que era muito exclusivo. Sir John, no entanto, mostrava-se confiante e, neste particular, elas dependiam totalmente de seus contatos feitos em Leicestershire. O conde de Jersey, genro do atual duque, devia alguns favores a Sir John e a condessa era considerada a melhor anfitriã de Londres. A pedido do sogro, concordou em apresentar Sophie às demais organizadoras do grande baile da temporada do Almack. Lady Corby, mais entusiasmada que a filha, acreditava que a altiva condessa conseguiria os convites e carnês de baile para a jovem. Sophie, embora acreditando que sua admissão no Almack possibilitaria uma melhor apresentação à elite e aos jovens rapazes de importantes famílias, no íntimo sentia que não tinha nada a ver com aquele meio social. Recolhia-se em seus sonhos românticos, escrevendo poesias. Era bem diferente dos irmãos, sempre isolada em seu mundo, mesmo durante os jantares tumultuados da família. Londres era uma cidade agitada e não a deixava à vontade. Sentira uma ansiedade muito grande desde que ela chegara e não gostava da ideia de ser apresentada a toda aquela gente estranha. Porém, não havia motivo para que se preocupasse tanto.
Alguns dias depois de terem visitado Lady Jersey, receberam uma resposta da condessa. Não era bem o que esperavam. Estavam todos em casa, sentados na sala de estar, Sir John lendo o jornal, quando chegou uma mensagem. Lady Corby abriu a carta. Leia, Clarice, vejamos o que sua graça tem a dizer ao velho amigo do sogro. A esposa abriu o bilhete com um sorriso de expectativa que desapareceu imediatamente. Oh, querido, disse quase desmaiando. O que é, Clarissa? Por favor, o que diz a carta? Diz que ela sente muito, mas as outras organizadoras do baile não concordaram com a admissão de Sophie. Ah, eu sinto tanto. Pensei que a influência da condessa fosse suficiente, mas vejo que me enganei. Bobagens, disse o homem com raiva, levantando-se bruscamente. Aquela mulher manda na sociedade. Deixe-me ver essa carta. E tirou-a das mãos de Lady Corby. Sophie experimentava uma gama de emoções, do alívio ao desapontamento. Compreendia o quanto aquele baile poderia significar uma mudança em sua vida vazia. O pai, chegando ao fim da leitura da carta, esbravejou. Sente muito, covarde. Não quis fazer nada, traidora. Que coisa! Isso é um insulto. Estou interrompendo alguma coisa? Perguntou uma voz familiar. A jovem, que estava prestando atenção ao desabafo do pai, virou-se surpreendida. Viu Tony parado à porta, com um jeito gentil e amável, um sorriso reprimido que a fez compreender que ele ouvira as últimas palavras de Sir John. Porém, contente como estava em vê-lo, não se importou com a expressão de desagrado de Sir Corby que, tentando aliviar a tensão do ambiente, conseguiu dizer: Ah, é o senhor, não é? Penso que nos pegou em um mau momento, acabamos de receber más notícias e estamos tentando lidar com elas da maneira mais conveniente. Seu tom de voz não era nada convidativo, mas Tony, aparentemente insensível às correntes contrárias, entrou na sala assim mesmo. Sinto muito por isso, Sir John. Há alguma coisa que eu possa fazer? Não conseguindo mais conter a irritação, o homem berrou. Nada que o senhor possa ajudar. Se a minha influência não foi suficiente para fazer Sophie frequentar o Almack, penso que ninguém mais poderá fazê-lo. Nunca esquecerei o quanto eu ajudei o filho do Duque de Jersey durante as caçadas, quando ele fazia coisas contra as regras éticas de nosso clube. Piscou para Tony como se este estivesse por dentro do assunto. Só que o senhor não estava de acordo com essas transgressões, disse Tony querendo melhorar o humor do homem mais velho. Não, é evidente que não. Mesmo que aquelas inovações pudessem acrescentar novos desafios ao esporte, eu não poderia estar de acordo, mas falei assim mesmo com o nosso líder intercedendo pelo conde. Também pensou assim, concordou Tony. Foi um comentário infeliz, pois Sir John lembrou-se de que não gostava da presença dele ali. Isso o levou rapidamente de volta ao assunto que envolvia a carta de Lady Jersey. Franzindo novamente a testa, olhou para o papel que tinha nas mãos, dando-lhe um tabefe. É isso que eu recebo por ter ficado ao lado do conde. A condessa não consegue a admissão de Sophie no Almack. Isso é o que acontece quando se caça com traidores. Suponho que mereci isso. Colocou o bilhete sobre uma mesinha e voltou a sentar-se, pegando o jornal para evitar conversar com Tony. Lady Corby apressou-se a disfarçar a descortesia do marido. Não quer se sentar, Sir Tony? Perdoe-nos por nos encontrar tão transtornados. Estamos muito desapontados por Sophie ter sido recusada. Tony ficou mais tranquilo com as gentilezas de Lady Corby e esqueceu as ofensas de Sir John. Por favor, não pense mais nisso, milady. Estou igualmente aborrecido. Pensei que fosse ter Sophie ao meu lado durante o baile. Voltou-se para Sophie com um sorriso inquisidor. A senhorita gostaria mesmo de ter sido aprovada? Sophie ficou encantada com o grau de compreensão na voz de Tony. Imaginou que ele conhecia todas as suas dúvidas e lembrou-se do que haviam conversado há alguns dias. De fato, só ficara triste com a exclusão do Almack no momento em que Tony disse que gostaria de ser seu par durante o baile. Sabendo que ele estaria lá, sabia que estaria protegida e sentia-se capaz de enfrentar a sociedade. Olhou para o rapaz que nesse momento tomava-lhe as mãos para saudá-la. Sim, ela disse numa tardia resposta à pergunta dele. Eu teria ficado contente em ser aceita. O sorriso dele tinha um significado especial. Falando baixinho, somente para os ouvidos de Sophie, disse: Então, veremos o que é possível fazer. Apertou-lhe as mãos, largou-as e voltou para falar com Lady Corby. Conversaram agradavelmente, apesar do descaso de Sir John, que continuava escondido atrás do jornal. Tony achou que era o momento de se retirar. Tinha justamente se levantado quando Sir Corby pôs-se a esbravejar com o rosto alarmadamente vermelho. Por Deus, isso é intolerável! O que aconteceu? Perguntou Lady Clarissa sem se abalar com a braveza do marido. A relativa calma da senhora fez com que Tony compreendesse que ela já estava habituada a essas explosões.
Este artigo? Nunca pensei que viveria o suficiente para ver uma prática tão chocante relatada em jornal. E aqui estão esses idiotas discutindo como se o assunto estivesse aberto a discussões. O que é, querido? Usar iscas vivas para pescar? Dizem que é um método novo, fadado ao sucesso. Que horror! Sophie, familiarizada com as opiniões do pai, pensou admirada. Então, sacudir uma isca viva na frente de um peixe é mais horripilante do que ver cachorros dilacerando uma raposa? Mas, notando a expressão divertida de Tony, teve dificuldade em segurar uma risada, mais ainda quando ele começou a dizer: verdadeiramente chocante, Sir John. Estou surpreso de ver um artigo tão antiético em um jornal tão respeitável. Naturalmente o senhor lhes escreverá divertindo o editor? Ah, isso eu farei, por Deus. Direi que não pretendo continuar lendo esse jornal enquanto tratarem desses assuntos levianamente. E eu ficaria honrado em assinar meu nome junto ao seu. Mas agora, virando-se para as senhoras com uma voz mais suave, devo deixá-los. Tenho um assunto importante a tratar. Sorriu para as duas, mas Sophie teve a impressão de que os olhos dele se fixaram nela por mais tempo, antes de despedir-se. John já estava concentrado em compor a carta para o jornal. Passaram-se 2 dias sem nenhuma novidade. Porém, no terceiro dia, após a visita de Tony, Lady Corby recebeu outra carta da condessa. Dizia-lhe que o nome de Sophie havia sido apresentado novamente às patrocinadoras do Almack, e dessa vez não houve nenhuma objeção quanto à admissão da jovem. A carta vinha acompanhada dos carnês para o baile. Os pais da moça ficaram certos de que a carta anterior fora um engano, e que a amizade com Lord Jersey tinha sido suficientemente influente para convencer as diretoras do clube. Sir John esqueceu seus rancores contra a condessa, considerando-a agora como uma valiosa aliada. Sophie, porém, suspeitava que Tony tinha algo a ver com a sua admissão no Almack. Pensava nele constantemente, sentindo-se cada vez mais atraída pelo jovem, não vendo a hora de vê-lo de novo. Finalmente chegou o grande dia. Sophie vestia um vestido branco de musselina, muito juvenil. Os cabelos castanhos, enfeitados com fitas cor de açafrão, davam realce à pele cor de pêssego. Os olhos grandes, bonitos, brilhavam de excitação quando chegaram ao Almack. Ficou deslumbrada com a luz efusiante de todas aquelas velas e com a magnífica ostentação dos convidados. Observou, ansiosa, o ambiente à procura de rostos conhecidos, quando Lady Jersey foi recebê-los com todas as honras. Os Corby aproveitaram para agradecer-lhe pelo apoio e atenção dela com relação à filha. Não passou muito tempo e logo alguém pediu licença aos pais de Sophie e levou-a para o salão de baile. Mesmo não sabendo muito bem como as pessoas da cidade dançavam, ela achou tudo bastante divertido, pois, na verdade, não era tímida. Estava contente no meio de toda aquela agitação e o seu rostinho corado demonstrava animação e interesse. Quando a dança terminou, outro cavalheiro se aproximou, tomando-lhe as mãos para a próxima música. Era Sir Tony. Ele a examinou com admiração, da cabeça aos pés, curvando-se com um floreio exagerado. Sophie sentiu a aprovação dele por trás daquele trejeito. Ao olhar-se no espelho em casa, tinha ficado satisfeita com a sua aparência, mas depois tivera dúvidas quanto à simplicidade do seu vestido, comparado ao esplendor das roupas das jovens à sua volta. Porém, a aprovação evidente no olhar do rapaz fez com que sorrisse feliz, esquecida de tudo, a não ser da companhia dele. Permita dizer-lhe o quanto estou encantado em vê-la aqui essa noite, Miss Corby. Oferecendo-lhe o braço, continuou. Espero que seu pai se tenha recuperado do ataque daquele dia. Não ligue para papai, ele fica sempre muito alterado quando se trata de esportes. Iscas vivas, particularmente, são motivo de grandes alterações. Posso entender. Espero que ele tenha escrito a tal carta para o editor do jornal. Eu mesmo tive vontade de desafiar o sujeito para um duelo. Fico contente pelo senhor não ter sugerido isso a papai. Ele o teria levado a sério e talvez fizesse alguma coisa mais drástica. Tony aproximou-se mais dela para falar-lhe em um tom confidencial. E Sophie sentiu o perfume dele, deliciada. Confesso que isso me ocorreu, mas tive receio de que ele se oferecesse para ser meu padrinho. Duelos não me atraem, sabe? Continuaram dançando. Num dado momento, a moça afastou-se um pouco mais e, observando uma mudança na expressão dele, apressou-se a dizer: Não está surpreso de me ver, Sir Tony? Creio que estava presente quando recebemos aquela carta frustrante de Lady Jersey. Tony era todo inocência e mentiu com a maior calma. Sim, estou surpreso e encantado, conforme já disse. Mesmo assim, creio que o senhor tem muito mais a ver com essa mudança de opiniões do que quer fazer acreditar. Como conseguiu fazê-las mudar de ideia? Ele não achou necessário continuar mentindo.
Eu não quero que pense que havia mais do que um voto contra a senhorita. Muitas das senhoras do Almac podem ser razoáveis quando querem, e certamente não votariam contra alguém recomendada por uma das sócias. Mas a Condessa Living precisa ser convencida na maioria das vezes. A mulher do embaixador? Ela mesma. E Tony puxou Sophie mais para junto dele, para falar-lhe baixinho. A Condessa se convenceu de que vem de uma sociedade muito mais importante que a nossa. Isso a faz sentir-se superior devido à sua aristocrática alma russa, coisa que faz questão de alardar. Porém, ela não tem nada contra a senhorita pessoalmente. Tony queria encerrar o assunto, mas a curiosidade de Sophie ainda não estava satisfeita. Ela bem que conhecia a fama daquela senhora. Embora também fosse nova em Londres, todos tinham alguma coisa para falar da Condessa e murmuravam-se sobre seus muitos casos. Lembrando-se das libertinas do Hyde Park e da inexplicável familiaridade delas com Tony, ficou um pouco aflita. Qual seria a influência dele sobre a embaixatriz? Procurando ser o mais discreta possível, insistiu. O que o senhor disse para convencê-la, Sir Tony? Espero que não se tenha comprometido por minha causa. Ela não sabia o quanto a sua expressão revelava seus sentimentos. Deram-se as mãos e deslizaram até a extremidade do salão, como exigia a dança. O rapaz ia responder à pergunta feita por Sophie, mas teve de esperar alguns instantes, pois a marcação da dança os havia separado e demorou um pouco para que ficassem juntos outra vez. Durante esse espaço de tempo, a moça o observava furtivamente, tentando não perder o passo. A pergunta, ainda sem resposta, a perturbava a ponto de ela sentir dificuldade em acompanhar o ritmo, enquanto ele não parecia nem um pouco preocupado. E Sophie percebeu que ele continuava acompanhando a música com a elegância natural que lhe era peculiar. Lembrando da outra reação dele quando perguntaram sobre as libertinas, ficou mais tranquilo, e quando se juntaram novamente, ela sorria, sentindo-se mais segura. Essa atitude fez com que Tony decidisse não mais brincar. Então, resolvida a não abalar a confiança da jovem, respondeu com discrição, mas com seriedade e franqueza. Intrigas políticas. Essa é a especialidade da Condessa Living. Por isso eu decidi usar um trunfo contra aquela senhora, embora não tenha esse hábito. Mas parece que ultimamente eu tenho sido motivado para agir dessa maneira. O rapaz encarou-a com um erguer de sobrancelhas e ela corou, sem nenhuma razão aparente. Então ele continuou. Contei à Condessa um segredo político que ela queria muito conhecer. Ficou agradecida e retribuiu dando aval à sua proposta para entrar no Almac. Sofia arregalou os olhos horrorizada. Mas Sir Tony, eu nunca teria permitido que fizesse tal coisa em meu benefício. Por quê? Seria melhor que eu não fosse aceita. Ela estava realmente perturbada, achando que talvez, na sua inexperiência, não havia entendido bem. Tony sorriu e apertou a mão delicada que apenas se apoiava na dele. Miss Corby, fique certa de que eu jamais faria qualquer coisa desonrosa, especialmente se tratando do seu nome. O que eu contei àquela senhora não é mais nenhum segredo. Amanhã, os jornais publicarão o que o governo vai dizer. A esta hora, até a Condessa deve saber que tudo não passou de intriga de rua, do conhecimento de todo mundo. O alívio de Sophie foi tão grande que ela suspirou e deu uma gargalhada. Mas será que não vai perder seu prestígio perante a Condessa, agora que ela sabe de tudo? Eu não penso assim. Do jeito que dei a entender, o segredo me foi passado por um membro do governo e, tanto quanto a Condessa sabe, eu ignorava completamente que isso viesse a público. Essa foi a jogada genial do plano. Ele deu-lhe uma piscadela conspiradora. Sophie riu outra vez. Uma onda de alegria corria por todo o seu corpo, invadindo-a. Era maravilhoso e ao mesmo tempo estranho como Tony a fazia sentir-se. Ele ria sem maldade, era sempre espontâneo e alegre. Ela sentia vontade de ser como de fato era, sem sofisticação, com a sensação de liberdade e segurança que ele transmitia. Infelizmente, a dança chegou ao final. Sophie voltou-se relutante, vendo que seu próximo par seria o Sr. Rolo. Agora, ele pretendia dar-lhe plena atenção e, não querendo ser apresentada ao cavalheiro anterior, apressou-se a levá-la para a pista de dança. Rolo também era um excelente dançarino, mas nem de longe apresentava a naturalidade do desempenho de Tony. Cada passo era estudado, como se estivesse certo de estar sendo observado. A senhorita dança muito bem, Miss Corby. Parece até acostumada com o ambiente e que este não é o seu primeiro baile. Sophie sorriu educadamente, mas preferia que a conversa não se restringisse à sua pessoa. Faz muito tempo que o senhor é sócio do Almac, Sr. Rolo? Ele respondeu com um evidente ar superior. Na verdade, sim. Isso não deve deixá-la diminuída. Sei que a sociedade aqui parece muito fechada no início, mas isso não significa que a senhorita deva sentir-se inferior aos outros jovens que têm mais experiência com os costumes londrinos.
Com o tempo, terá a mesma segurança que qualquer um de nós. Ela agradeceu, achando a conversa bastante sem graça. Na verdade, percebeu que Rolo procurava centralizar tudo em si e nas suas próprias opiniões. Ela não se sentia inferior àquele grupo de forma nenhuma, apenas era diferente deles. Continuou a acompanhar os compassos da dança sem dificuldade, enquanto estava afastada do seu parceiro. Quando os pares novamente se juntaram, Rolo executou uma perfeita reverência dizendo: "Ocorreu-me, Miss Corby, que a minha experiência dentro da sociedade poderá ser-lhe útil em alguma circunstância adversa. Receio que a pressão que todo jovem sofre ao começar a frequentar os ambientes aristocráticos venham a ser desconcertante, especialmente para uma jovem como a senhorita, que é do interior. Posso dar-lhe alguns conselhos?" E, com um insuportável ar de superioridade, prosseguiu: "Em primeiro lugar, deve entender que foi aceita em uma das sociedades mais exclusivas do mundo. Encontrará príncipes e princesas, além de cavalheiros e damas, que são a nata da sociedade. Eles também tiveram de passar por certas provas. Em resumo, não basta pertencer ao Almac para se sobressair, é preciso conseguir a aprovação dos mais expressivos membros da elite de Londres." Rolo parou de falar e ficou esperando que Sofia agradecesse, comovida com o interesse dele. A moça concordou sem muita convicção, mostrando apenas que era educada e conhecia as regras de boas maneiras. O rapaz, porém, estava disposto a preencher qualquer lacuna que a atitude dela pudesse estar ocultando. Tanto assim que continuou discorrendo sobre a utilidade de tê-lo como amigo e o quanto confiava nela. "Não tenho intenção de continuar aborrecendo-a com os meus conselhos, Miss Corby. Seu próprio bom senso lhe dirá como deve agir para crescer no conceito dos seus novos amigos." O convencimento do sorriso dele não deu à moça nem um pouco de confiança que ele queria insinuar com suas palavras. Ela ficou aliviada quando a dança terminou e outro parceiro a levou para longe do Sr. Rolo. O carnê de baile de Sophie estava completamente preenchido e, assim, ela dançou o tempo todo. Mais tarde, Rolo voltou para solicitar outra contradança e lembrou-a do compromisso para visitar a Academia Real das Artes. A jovem, contudo, não sabia se agora queria ir com ele. Assim que Rolo se curvou, despedindo-se, ela notou que Tony esperava para pedir-lhe a próxima dança. Imediatamente sentiu-se alegre e animada, apesar de estar muito cansada. Ele era uma pessoa mágica. "Está gostando do baile, Miss Corby?" Sabia que ele esperava uma resposta sincera e não algo ditado pelas boas maneiras. "Sim", disse sem afetação, e acrescentou com um olhar arrogante: "Agora que já passei pelo exame de tão difícil sociedade, não preciso temer que minhas qualificações sejam questionadas pelas pessoas da elite." E deu uma risada. Aquele riso sarcástico deu-lhe segurança, e o rapaz respondeu-lhe com uma piscadela. Sophie sentiu calor quando ele se aproximou para olhá-la bem de perto. "Eu tenho a impressão de que alguém desagradável a aborreceu com esses comentários. Como a vi dançando com diversos cavalheiros, não serei tão rude a ponto de perguntar qual deles a molestou com suas opiniões egoístas, dando-se mais importância do que seria conveniente." Sophie começou a rir, mas logo depois voltou a falar com um jeito arrogante. "O senhor acha que quando tiver mais idade eu poderia tentar algumas brincadeiras com cada jovem que entrasse por essas portas? Devo cultivar um certo modo de olhar, um erguer de sobrancelhas, um leve desprezo para fazê-los tremer? Isso poderia dar-me alguma vantagem sobre eles?" "Não, deixe isso para o pessoal chamado elite. Continue assim como é. Não mude nada." Seria possível, se bailes e reuniões sociais se transformassem em um hábito, mesmo que maçante, poderei permanecer intocável? Acredito que sim. Estas festas nunca perdem sua finalidade essencial. Somente quando a posição de alguém torna-se insegura e o convívio social parece imprescindível para os seus fins, então a convivência em sociedade deixa de ser apenas uma distração, passa a ser obrigatória e sempre visando algum interesse, mas sei bem que esse não é o seu caso. Tony sorriu, e isso aqueceu o coração de Sophie. Ela corou e procurou esconder o quanto ele a perturbava. Tinha uma sensação ao mesmo tempo estranha e agradável, que a envolvia completamente. "Então, não preciso fingir com ninguém?" "Não. Pensei em tentar ser irreverente e irônica com algumas pessoas, mas se o senhor diz que isso não é bom..." A voz dela sumiu. Tony franziu um pouco a testa enquanto se separavam. O ritmo da música era bem agitado agora e não permitia muita conversa, mas quando estavam próximos, ele aproveitou para perguntar com jeito indiferente: "Quem era o último cavalheiro com que a senhorita dançou? Penso que foi o mesmo que a solicitou depois da nossa primeira dança?" "Ah, aquele é o Sr. Rolo. Ele é um amigo de papai.
Também adora caçar e passam horas conversando. Compreendo. Então a senhorita deve vê-lo frequentemente em sua casa, na Praça Berkeley? As sobrancelhas dele se elevaram levemente. Sim, disse ela, engolindo os comentários ácidos. Mas, como Tony nada dissesse, ela continuou. Por falar nisso, o Sr. Rolo convidou-me para acompanhá-la em uma visita à Academia Real das Artes. Acho que eu gostaria de ir. Ela se referia à visita em si, não à companhia. Sei. Qual foi a data marcada? Indagou ele, procurando não demonstrar interesse demais. Ah, sexta-feira. Por que pergunta? Ora, porque eu havia pensado em ir lá. É engraçado, programei minha ida para o mesmo dia. E a senhorita iria às 2 horas. Excelente! Eu tenho a nítida impressão de que estarei lá, pois essa é a melhor hora para visitar a galeria. E sorriu com um ar enigmático. Capítulo 6. Os planos de visitar a Real Academia de Artes haviam mudado sem que Sophie ficasse sabendo. Rolo havia informado a Sir John que 2 amigos dele queriam ir também. O pai da garota sugeriu então à esposa que ela deveria ficar em casa, ao contrário do que fora decidido. Sem a presença da mãe, os jovens se entenderiam melhor. Em resposta ao desapontamento de Lady Clarissa por não visitar a academia, Sir John prometeu que a levaria ele mesmo em qualquer outro dia. Obviamente não tinha a menor intenção de fazê-lo, e Lady Corby já estava acostumada a essas decepções. Durante toda a sua vida de casado, o marido sempre adiava algum passeio, prometendo que o fariam no futuro, que jamais acontecia. Na sexta-feira, o Sr. Rolo apareceu enquanto os amigos esperavam na carruagem. Sophie soubera da mudança dos planos naquela mesma manhã e não ficara satisfeita em ver que os 2 amigos formavam na realidade um casal. Os jovens sentavam-se no banco de trás, tão perto um do outro que não era possível ver mais do que 2 centímetros do banco entre eles. A moça estava de braço com o rapaz, pendurando-se nele. Rolo apresentou Miss Kate Stanfield e o Sr. Repton. Ambos fizeram um breve aceno e logo voltaram aos sussurros, com ocasionais risadinhas e gritinhos de Miss Stanfield. Rolo ajudou Sophie a subir na carruagem. Ela sentou-se o mais longe possível dele. Temia que alguém os visse e tirasse conclusões a respeito dela e do rapaz, baseados no que acontecia com o casal do banco de trás. Sentiu-se pouca vontade, tensa, ao contrário do dia em que saíra sozinha com Tony. Olhava ao redor inquieta. Os 4 cavalos da carruagem de Rolo eram belos espécimes, vistosos e evidentemente muito bem cuidados. Então, sentiu-se segura em começar um diálogo a respeito da beleza dos animais. Não poderia ter escolhido um assunto mais interessante, pois Rolo logo se apressou a falar deles com orgulho. Obrigado, Miss Corby. Não nego que sejam ótimos. Comprei-os diretamente de Lord Pickpocket, a um preço considerável, devido a uma feliz coincidência. A senhorita não acreditará em minha sorte. Lord Pickpocket perdera toda a sua fortuna em um jogo de cartas na noite anterior e estava desesperado para levantar fundos suficientes e fugir do país. Se não fosse isso, ele nunca os teria vendido. O tom de voz demonstrava a espera de admiração. O senhor teve sorte. Não havia o menor entusiasmo na voz dela. Não foi mesmo? Mas mereci e não estou nem um pouco desapontado com os cavalos. Naturalmente, teria preferido que fossem cinzentos, contudo não é qualquer pessoa que tem a sorte de conseguir animais como estes. Repton e eu os experimentamos, tirando o máximo deles em Civil Walks e Maidstone. Penso que batemos o recorde de velocidade, não é, Repton? Voltou-se para o banco de trás, esperando a confirmação. Tudo o que recebeu como resposta do banco de trás foram algumas palavras murmuradas e risadinhas. Rolo sacudiu os ombros fazendo uma careta e deu a seguinte explicação. Não se aborreça com eles, Miss Corby, estão prestes a se casar. Congratulo-me com meu amigo por ter encontrado a dama certa para completar a organização da sua família. Espero que eu também logo me associe a alguém tão boa quanto ela. Essa última frase foi dita com voz confiante, endereçada diretamente a Sophie. Ela apressou-se a mudar de assunto e conseguiu fazer com que Rolo continuasse falando sobre os cavalos. Mesmo assim, ele deu um jeito de lisonjeá-la mais uma vez. Sabia que era uma conhecedora de cavalos, Miss Corby. Deve ter aprendido muito com os conhecimentos do seu pai. Ah, o senhor se engana. Na verdade, eu conheço pouco sobre cavalos. Eu sei apenas como montá-los e mesmo assim não faço muito bem. Ora, não tem importância. Eu não ligo se a senhorita não sabe montar direito. Para mim é suficiente saber que seu pai é notável em seus julgamentos.
Sophie não estava certa quanto a esta última afirmação e muito menos o que significava a aprovação do Senhor Rolo a seu respeito. Mesmo assim, ela foi adiante, esperando desencorajá-lo de alguma forma. Meu pai nunca poderia considerar-se entendido em animais de tração, senhor. Além de algumas oportunidades na universidade, ele nunca mostrou-se interessado em dirigir carruagens. Rolo ficou sério, inclinou-se para o lado dela e disse com um suspiro ansioso: Ai, Miss Corby, como eu invejo a vida que ele leva. Se eu morasse em Leicestershire ou tivesse os meios para manter a mim e meus cavalos na temporada de caça à raposa em Melton Mowbray, certamente não estaria me ocupando dessa maneira. Posso assegurar-lhe que, quando puder residir permanentemente naquele adorável lugar, abandonarei os interesses menos importantes. Nenhum homem, se tivesse tal oportunidade, faria uma escolha diferente. Ele suspirou tão profundamente que Sophie, mesmo se tivesse qualquer inclinação para não acreditar nele, teria mudado de opinião naquele momento. Não duvidava das palavras de Rolo, pois essas confirmavam o que havia pensado dele, desde o primeiro instante em que o conhecera. E agora estava claro que ele tencionava conseguir, através dela, a realização dos projetos que tinha em mente. O que tinha importância para ele era o consentimento do pai dela. Somente Sir John poderia tornar possível aquela residência permanente em Leicestershire, pois Rolo seria o companheiro ideal para ele, mas não para sua filha. Permaneceram em silêncio durante o restante do caminho. Sophie considerava as dificuldades que teria pela frente e o rapaz sonhava em atingir seus objetivos. Quando chegaram à academia, a moça notou que Miss Stanfield e Repton se comportavam mais decentemente. Andavam de braços dados, encaminhando-se discretamente para a porta de entrada. Havia tanta gente para ver a exposição de quadros que era difícil conseguir chegar perto das telas. Assim mesmo foi possível admirar algumas belas pinturas e suas molduras elaboradas. Cavalheiros em poses heróicas e senhoras reclinadas em sofás olhavam para a multidão, enquanto crianças angelicais, geralmente montadas em pôneis ou segurando um cachorrinho no colo, olhavam para o céu. Sophie ficou tão fascinada com o efeito do ambiente que teve que sorrir para Rolo, que não escondia a ansiedade em ver a reação dela. Esplêndido, não, Miss Corby? Sempre venho para cá me deliciar. Não me importo por ser obrigação a comprar bilhetes de entrada, pois isso somente confirma a respeitabilidade das pessoas presentes. Aqui sempre se tem chance de encontrar alguns renomados críticos de arte e, apenas ouvindo seus comentários, aprende-se muita coisa. Depois de vir aqui algumas vezes, a senhorita poderá fazer seu próprio julgamento e estará apta a acompanhar o progresso de um artista novo por meio dos seus trabalhos. Sophie inclinou a cabeça, aceitando as palavras dele, pois sentia-se incapaz de expressar qualquer opinião sobre os quadros. Nunca tivera oportunidade de observar trabalhos de arte tão delicados. Ninguém na família mostrara inclinações artísticas, nem se interessara em obter uma obra de arte. Assim sendo, aceitou o braço que Rolo lhe oferecia, pensando nos bons momentos que teria pela frente. Arranjaram um catálogo e circularam entre a multidão para apreciar os quadros expostos. O moço dava explicações sobre cada um deles, não esquecendo de mencionar o preço que o artista conseguia na exposição anterior. A moça percebeu então que a avaliação de Rolo era diretamente relacionada ao preço que cada pintor pedia por suas telas. Uma magnífica execução, exclamou ele de repente. Referia-se a um quadro comum e afirmou que não se surpreenderia se ele alcançasse um preço bem alto no mercado das artes. Pensa assim realmente, senhor Rolo? Eu não vejo qual a diferença deste para um outro quadro de composição idêntica, embora deva dizer que é muito agradável. Foi o tímido comentário de Sophie. Rolo virou-se para ela com um sorriso de superioridade. Não poderia mesmo, Miss Corby. Essa é sua primeira visita e naturalmente não pode possuir o discernimento necessário para uma boa avaliação. Devo informá-lo de que este mesmo artista teve uma vitória fácil na mostra anterior. Essa tela não é nada inferior ao seu último trabalho. A senhorita não acreditaria no valor que ele obteve naquela ocasião. Nem sequer posso imaginar. Ela concordou meio confusa, enquanto se moviam em direção ao próximo quadro. Pouco depois, observava atenta outro quadro e ouvia um comentário de Rolo, completamente estranho ao motivo da pintura que admirava. Que belo chapéu! Era evidente que o moço não mais olhava para o quadro. Um discutia sobre uma tela exposta na parede oposta, e o chapéu que a senhora usava era realmente muito elegante. Sophie prosseguiu interessada nos quadros, ouvindo algumas ervações de Rolo sobre o tema de um determinado trabalho, mas ele mostrava-se muito mais interessado nas pessoas presentes, fazendo comentários sobre o modo que se vestiam.
De repente, chamou a atenção de Sophie para uma das telas expostas. Por Deus, que absurdo! Tratava-se do retrato de um duque muito conhecido por suas coleções de troféus de caça. Usava paletó vermelho, que demonstrava claramente suas preferências políticas, e montava um magnífico cavalo. No solo havia alguns cães que rodeavam a montaria, e percebia-se que agitavam e latiam. Ela virou-se para Rolo, não compreendendo o motivo da sua indignação a respeito daquela tela, que deveria ser particularmente agradável para ele. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ouviu uma voz atrás dele. Oh, realmente? No entanto, eu gosto muito. Sophie virou-se um pouco mais, e Rolo foi obrigado a largar-lhe o braço, a fim de descobrir quem havia falado com ele de forma tão insolente. Sir Tony estava ali parado, olhando para a tela, o rosto com a perfeita expressão de quem se debate em dúvida. Sorriu para Rolo com aquele jeito amigo e, então, dirigiu-se para Sophie tocando o chapéu. Seu criado, Miss Corby. Boa tarde. Ela sorriu, formando as duas covinhas. Sentiu-se, então, à vontade na presença de Tony. Só agora percebia o quanto fora difícil manter um diálogo com seu afetado acompanhante. Um conhecido seu, Miss Corby? Ah, sim. Desculpe, Sr. Rolo. Posso apresentá-lo, Sir Tony Ferran? Ferran? Rolo disse, visivelmente satisfeito. Tivera intenções de mostrar-se ultrajado com a interrupção, mas não poderia fazê-lo diante daquele cavalheiro que tanto desejara conhecer. Encantado em conhecê-lo, já tinha ouvido falar muito a respeito da sua habilidade com as rédeas e esperava encontrá-lo um dia. Soube que o senhor fez uma corrida entre Bridon e Nelhaven em menos de 30 minutos. Temo que houve um exagero. Tony disse educadamente, querendo encerrar o assunto. Nunca me interesso pelo tempo de duração das minhas viagens. Está gostando da exposição, Miss Corby? Sophie ia responder, mas Rolo, ignorando o último comentário do recém-chegado, insistiu. Soube que o Lord Whitpenny estava com o senhor e que ele mesmo cronometrou o tempo. Tony sorriu, de modo a demonstrar que não estava gostando da insistência. Sim, Whitpenny estava comigo, mas eu não lhe pedi para anotar o tempo. Isso não me interessa. Apenas queria testar meus novos cavalos, deixando-os correr à vontade. Em seguida, tentou conversar com Sophie, mas foi impedido novamente. É mesmo? Mas conseguiu que um membro do clube das carruagens estivesse com o senhor. Rolo deu uma risada jovial, com tapinhas nas costas de Tony para sugerir uma íntima cumplicidade. O outro não respondeu. Em vez disso, olhou para Sophie de modo ansioso. Sim, ela se apressou a dizer. Eu estou gostando imensamente. Nunca tinha visto uma coleção de quadros tão lindos. É bastante impressionante, não é mesmo? Que feliz coincidência esse nosso encontro. Então, percebendo que Rolo queria fazer novas perguntas sobre suas habilidades com cavalos e rodas, cortou logo o assunto, voltando-se para a tela que tinham em frente. Creio que o interrompi, Sr. Rolo, quando estava prestes a explicar sua indignação com esse quadro. Por favor, continue, eu estou interessado. Ah, sim, ultrajante. Mas claro que não preciso apontar as falhas dessa pintura para um esportista como o senhor, nem tampouco para Miss Corby, que tem um olho clínico para essas coisas. Os dois mostravam-se ignorantes e não conseguiram apontar os defeitos. Rolo não podia acreditar. Era como se eles quisessem pregar-lhe uma peça. Olhe para as pernas dos cachorros. Os do Duque são de uma excelente raça e não têm defeitos nas pernas, mas estes? Como o pintor pode pintar pernas tão longas? É ridículo. Realmente, é digno de nota, não pensa assim, Miss Corby? Tony mostrava-se abalado. Incrível. Sophie reprimiu uma risada a custo. Muito me admira que o Duque tenha permitido que o quadro fosse exposto. Rolo ficou satisfeito por tê-los impressionado. Sim, é mesmo um mistério. Acontece que eu conheço sua graça pessoalmente e penso que o pintor o retratou muito bem. A altura do estribo em relação à sela me parece correta. Sophie tampou a boca, fingindo tossir, e Tony tratou logo de mudar de assunto. Olhou ao redor como se estivesse procurando por alguém e disse: Ai, que pena. Parece que me separei dos meus amigos, não consigo vê-los. Talvez não se importem que eu fique temporariamente em sua companhia. Evitou o olhar desconfiado da jovem e sorriu com ar inocente. Em absoluto, querido amigo, ficaríamos encantados. Rolo respondeu com sinceridade. Obrigado, senhor. Tony fez uma leve mesura e ofereceu o braço a Sophie. Miss Corby? Ela aceitou com um leve sorriso que deixava entrever que percebera a manobra para distrair o outro. Continuaram em direção a outros quadros, Rolo seguindo atrás.
Miss Stanfield e Hampton, que não participavam da conversa, estavam a uma pequena distância deles e se aproximavam para serem apresentados a Sir Tony. Este os cumprimentou com a costumeira cortesia e atenção. A tela seguinte também retratava uma cena de caça. Tony pediu a Rollo que explicasse alguns detalhes do quadro, já que se mostrava perito na matéria. Este não se fez de rogado e respondia a todas as perguntas minuciosamente. As dúvidas de Tony pareciam intermináveis. Sophie se perguntava se seria a forma que ele encontrara de aprender sobre algo que só recentemente o interessara. Não demorou muito e Hampton entrou na conversa, mostrando que também era fanático por caçadas. Deu suas opiniões tão abertamente quanto Rollo, até que chegaram a um ponto controvertido. Os dois discutiam educadamente, mas pareciam cada vez mais entusiasmados em seus argumentos individuais. Tony, Sophie e Miss Stanfield ouviam calados. Essa última, ainda de braços dados com o noivo, era obrigada a continuar ouvindo. Mas esse não era o caso de Tony e Sophie. Eles se distanciaram um pouco quando ele segurou a moça de propósito para deixar um outro grupo de visitantes passar à frente deles, de modo a separá-los dos outros. Já que não faziam mais parte da discussão, estavam livres para dar atenção ao que de fato os interessava. Olha, parece que nos separamos de nossos amigos, Miss Corby. Talvez eu possa aproveitar para mostrar-lhe uma pintura interessantíssima que vi um pouco antes de encontrá-la, sugeriu esperançoso. Sophie queria muito ir, mas sentia-se preocupada. Eu gostaria muito, Sir Tony, mas talvez eu deva pedir a meus amigos que nos acompanhem. Não me agrada que eles pensem que eu estou querendo me livrar deles. Olhou em frente e viu que eles ainda discutiam. Miss Stanfield nem notara a ausência dos dois. Tony aproveitou a chance para encorajá-la. Eu não me preocuparia com isso, Miss Corby. Parece que estão perfeitamente felizes nesse momento. Eu diria até que a discussão ainda vai longe, o quadro está logo ali à frente. Deu-lhe um largo sorriso, e ela sentiu a irresistível atração daqueles olhos azuis. Então, está bem? Vamos? Concordou. Dirigiram-se à parede oposta e pararam diante de um pequeno quadro. Tratava-se de uma jovem vestida simplesmente e sem chapéu. Sentavam-se em um tronco rústico. Tinha no colo algumas folhas de papel e uma caneta entre os dedos. Seu olhar distante perdia-se em profundos pensamentos. Sophie ficou algum tempo admirando a tela, enquanto Tony a observava. Então ela suspirou, parecendo acordar, e comentou com simplicidade. Eu gosto dela. Estava quase certo que gostaria. Logo que a vi, pensei na senhorita e nas muitas vezes que deve sair em seus passeios solitários, pensando e escrevendo. Acertei? Sim. Ela admitiu encabulada, pois nunca ninguém havia mencionado seus devaneios e sua solidão. Eu sabia. Parece até que o artista a conhecia. Verdade? É tão parecida comigo? A moça agora brincava, sentindo-se alegre, mas lembrando as críticas de Rollo, acrescentou. Talvez as pernas sejam um pouco longas demais. Corou e abaixou o olhar assim que percebeu a inconveniência do que tinha dito. Tony, porém, respondeu com a maior naturalidade. Talvez sim, mas ainda não tenho condições para fazer nenhuma comparação. Fingindo que não notara o rubor dela, comentou sobre as cores agradáveis da tela, a firmeza das pinceladas do artista, até que Sophie lembrou-se dos outros. Sir Tony, penso que devemos voltar para junto dos meus companheiros. Já devem ter terminado a discussão e estão procurando por mim. Esperemos que sim. Eles não deveriam discutir na frente de outras pessoas e creio que, por agora, o Sr. Rollo deve ter notado seu erro. Mas não foi o senhor que provocou tudo? Foi mesmo? Ele perguntou inocente. Devo ter ouvido qualquer coisa sobre o tema em alguma outra oportunidade, mas preveniu-a com uma piscada. A senhorita deve lembrar-me de nunca mais tocar no assunto.